líder isolado, vai conseguindo aí, apesar da derrota de hoje, essa chegada depois de 3 anos ruins no Campeonato Paulista, inclusive brigando para não ser rebaixado, e em 2024 a campanha que dá ao Santos a classificação de forma antecipada às quartas de final da competição. Vem pelo lado esquerdo Danilo Barcelos, pé canhoto na bola, cruzamento, João Paulo foi lá para fazer a defesa. O árbitro pegou ali uma jogada de impedimento no ataque do time do Novo Horizontino, enquanto o Santos parte todo lá para frente, busca a jogada saindo pelo lado esquerdo, agora com Pituca, ele está caindo pela canhota, já que o Felipe Jonathan foi embora. 44,5 do segundo tempo, daqui a pouco o árbitro vai sinalizar quantos mais teremos, além dos 45 neste segundo tempo. Lembrando para você que assim que terminar o jogo entre Santos e Novo Horizontino, vamos para a Arena Barueri. Oscar Ulisses já está pronto para transmitir as emoções do derby. Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar a partir das 6, e o nosso timaço todo pronto para já contar para você as emoções de mais um grande clássico paulista pelo Campeonato Estadual 2024. Chegamos a 45 minutos deste segundo tempo, o árbitro já sinalizou. Quantos mais teremos? Vamos a 51, é isso, Bruno? Confirmado, até 51, e aliás, o Peixe não vence o Novo Horizontino desde março de 2017, Hugo. Tentativa da cobrança agora do arremesso lateral, a bola saiu, o time do Novo Horizontino é quem vai lentamente para cobrar, não tem pressa nenhuma para repor a bola em jogo, consegue aí ir aos poucos desacelerando. A impressão de que o Santos poderia chegar de forma forte lá na frente para empatar o jogo, mas até aqui isso não aconteceu, apesar da pressão. O Santos ainda não conseguiu o gol de empate. A bola tocada por último ali no Paulo Vitor, saiu pela linha de fundo, é tiro de meta que vai ser cobrado. João Paulo já está pronto para repor a bola, tocando para o Gil, entrada da grande área, quase 46 minutos o jogo, vai a 51, 6 minutos mais, além dos 45, com as emoções de por enquanto Novo Horizontino 2, Santos 1, na sequência tem Palmeiras e Corinthians, aqui na CBN, volta pelo lado esquerdo o time do Santos com Diego Pituca, rolando bola no meio campo, é com Pedrinho, devolvendo a Pituca na canhota de primeira, rolando para Guilherme, ele limpa a marcação do Paulo Vitor, levou para o pé direito, ameaça o cruzamento, gira para cima do primeiro, volta com Pituca, ainda pela canhota, cruzamento, rasteira, a bola chegou no Marcelinho, sobrou o Julio Furti, o chute de primeira, bola batida na trave do Nonato, e o Santos quase empatou, Bruno Faria. Impressionante, o Julio Furti fez o pivô, ajeitou, o Nonato bateu de primeira e a bola beijou a trave esquerda, incrível, o Santos quase empatou, volta a Peixe. 46,5, jogo ainda teremos jogo nesse segundo tempo. O Santos está na pressão, volta pela canhota com Pituca, pé esquerdo na bola tocada, a bola na entrada da grande área, Julio Furti bota na frente, levou, pé esquerdo, chutou, defendeu o goleiro Jordi, e o Santos em menos de 1 minuto teve 2 ótimas chances de empatar o jogo, Bruno. O Julio Furti tem aparecido muito no segundo tempo, entrou no intervalo no lugar de Morelos, agora ele teve a chance e tentou a finalização, melhor para o Jordi, só dá Peixe, Hugo. E o Santos com essa bola na trave, Gabriel Dudziak, foi um capricho realmente essa bola não ter entrado, né? Foi, e o Marcelinho acho que furou no começo da jogada, mas o Furti conseguiu ajeitar bem, o Nonato bateu certinho, só que na trave, e vem Santos. Vem o Santos pelo lado direito, ali o levantamento para dentro da grande área, chega ali o Chico tirando, chapa a canhota nela, afasta o perigo, a bola sai em arremesso lateral, é para o time do Peixe cobrar, Marcelinho mesmo já bateu, deixou mais atrás com Guilherme, ele segura a jogada, ameaçou o lançamento, rolou curto, ainda no campo defensivo, agora com Rainer descolando o lançamento, lá na ponta esquerda, chega apenas acompanhando a saída pela linha de fundo, ali o Raul Prata, essa bola saiu em tiro de meta para o Novo Horizontino. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani
Portuguesa. Apresentação: Rafael Pio. 17h55. Muito boa noite para você, acompanhando os 99.1 da CBN Campinas. Já estamos ao vivo também no youtube.com/CBN Campinas. A partir de agora, tudo sobre Portuguesa e Guarani. Estádio do Canindé, na capital paulista. E claro, vou trazer os últimos detalhes de, por enquanto, Santos 1, Novo Horizontino 2, que você acompanhou até agora com a transmissão de Hugo Lago com a rede CBN, lá no estádio do Canindé. Ela está por lá, a Adriana Almeida. Já te pergunto, equipes definidas, Dri, boa noite. Boa noite, Pio, forte abraço para você e para os ouvintes CBN. Sim, equipes definidas e prontas para a execução do hino nacional por aqui. Com a Adriana Almeida você confere na CBN Campinas a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Guarani. É o Guarani do técnico Claudinei Oliveira, em campo com 89, Vladimir, 2, Heitor, 3, Léo Santos, 4, Rayan e 16, Hélder, 5, Anderson Leite, 14, Camacho, 18, Matheus Bueno, 78, Regis, 20, Reinaldo e 7, Pablo Tomás. No banco do Bugre, 31, Douglas Borges, 15, Pedro Henrique, 44, Márcio Silva, 13, Diogo Matheus, 21, Lucas Araújo, 23, Wenderson, 26, Rafael Freitas, 33, Gustavo França, 8, Marlon, 19, João Vitor e 27, Gabriel Santos. Portuguesa. O técnico pintado manda a luz a campo com 1, Tomazella, 2, Douglas Borel, 3, Marco Antônio, 4, Robson, 5, Patrick e meia dúzia, Eduardo Diniz, 7, Tauan, 8, Ricardinho, 10, Giovanni Augusto, 11, Felipe Marques e 9, Paraíso. No banco, 12, Rafael Pascoal, 13, Thales, 14, Pedro Henrique, 16, Dudu Miraíma, 17, Denis, 18, Renan Nunes, 19, Rony, 20, Renan Gorni, 21, Maceió, 22, Ronaldo e 23, Leandro. A arbitragem do jogo. Flávio Rodrigues de Souza é o dono do apito. Seus assistentes, Neuza Inês Bach e Miguel Caetano Ribeiro da Costa. No VAR, José Cláudio Rocha Filho. Essa Adriana Almeida com a ficha técnica completa do jogo. Antes de passar o comando para Carlos Cabela, Carlão de Freitas. Parou de chover, Carlão? Que coisa, capital, hein, Carlão? Boa noite. Boa noite, Rafael Pio. Boa noite, ouvinte CBN, especial torcedor do Guarani. Que chuva torrencial, Rafael Pio. Meu Deus do céu. Quando chegamos ao estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o famoso Canindé, eu já disse para o pessoal aqui, não teremos jogo. Mas depois a chuva cessou, a drenagem funcionou e agora o gramado aparentemente me parece em boas condições para a prática do futebol. Pio, com relação ao jogo, cara, é decisão. Não tem nível de atuação, não tem plástica de jogo. É o Guarani colocar o coração na ponta da chuteira, claro, com muita tática, muita inteligência. Explorar também o momento difícil que vive a Portuguesa para levar para Campinas os 3 pontos. É um Guarani que tem que ser aguerrido, é um Guarani que o técnico Claudinei Oliveira não muda a escalação em relação ao jogo do Santo André, mas a postura tem que ser completamente diferente para o Bugre conquistar os 3 pontos e espantar aí essa zica do fantasma do rebaixamento. Água, não a da chuva, mas a mineral é boa pra garganta. Tomou bastante, Carlos Cabela. Boa noite, Cabelinha. Boa noite, meu caro Rafael Pio. Muita água, muito gargarejo e garganta pronta para muitos iriguidum. Aliás, água é o que não faltou nessa tarde aqui na capital paulista, viu, Pio? Não tenha dúvida, a partir de agora, direto do estádio do Canindé, pra fortíssimas emoções. Guarani Portuguesa, Portuguesa e Guarani. Vem aí, Carlos Cabela. Futebol Globo CBN. Carlos Cabela.
Opa! Deixa comigo, a bola vai rolar aqui no Canindé para mais uma rodada, 9ª rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. Você vai acompanhar tudo com a gente aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Aliás, chegamos aqui, né, só para relatar, né, que o Carlão já comentou, chegamos aqui debaixo de um dilúvio, o gramado impraticável, parecia uma piscina. Nesse momento, 1h30 depois, tem sol se pondo, dá para ver assim, se pondo, céu azul. O gramado não tem água e vamos para o jogo. E esperamos que seja realmente um grande jogo e que o Bugre leve para Campinas. Acabou. 3 pontos importantes. Fala, Pio. Na Vila, deu Novo Horizontino, 2-1 para cima do Santos. E esse resultado tira o São Paulo da liderança, né, Pio? É isso mesmo? É exatamente isso, Cabela. Tira da liderança do grupo daqui a pouquinho. Grupo a grupo a gente vai passar aqui a classificação. Muito bem, as equipes fazem aquele último bate-papo, a bola está colocada ao centro do gramado, ali por conta do senhor Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro desta noite aqui no Canindé. Pois não, Adriana? Torcida do Guarani marca presença aqui no espaço destinado aos visitantes. Olha, eu diria aí mais de 100 torcedores do Guarani por ali. E muito barulhentos, né? Tão próximo da gente aqui. Torcida do Guarani que está acompanhando pelo sonsaço da CBN, vai ouvir aí nesse sonzão que o Naldo Araújo já colocou aqui no ar, direto do Canindé. Aliás, até energia, queda de energia tivemos aqui hoje. Meu Deus! Vamos pro jogo! Bola no centro do gramado sendo respeitado neste momento, 1 minuto de silêncio aqui no Canindé. Olha, eu até desconfio, não chegou informação para nós aqui, mas eu desconfio que seja 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Júnior Chávari, dirigente de futebol, que estava atualmente no Coritiba. Apita o árbitro! A bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani Portuguesa. Futebol vamos CBN. É decisão às avessas para Portuguesa e também para o Guarani. Vem Lusa para o campo de ataque da primeira investida. O lançamento foi feito. Chega Heitor para fazer o quarto tiro. Perigo, briga Portuguesa de cabeça. A bola chega pelo meio. Matheus Bueno já responde. Coloca pelo lado esquerdo. Trabalhando por ali com o Eduardo Diniz. Ele faz a finta, escapa da marcação. Carrega da diagonal. Prepara ali o passe. O passe é feito lá atrás no sistema defensivo com o Marco Antônio. Já domina. Não tava na bola lá pelo outro lado. Douglas Borel recebe. Vem pela meia. Vem carregando a equipe da Lusa para o campo de ataque. Devolve lá no sistema defensivo com Robson. Robson domina. Ajeita de um lado. Ameaça do outro, fez o passe lá pela direita, Marco Antônio já bota no campo de ataque, lançamento feito, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, ela sobra com o Matheus Bueno que sai jogando errado, dá de graça pro Ricardinho ali pela meia, faz a abertura pela esquerda, Eduardo Diniz, cruzamento na área, chega Rayan para fazer a roubada, mais uma vez Matheus Bueno tenta o passe errado de novo, a sobra de bola com Robson já dá um tapa na bola pro Marco Antônio lá pela direita, rola com o Borel que sai jogando para a equipe da Portuguesa, aperta a marcação do Reinaldo para cima dele, na roubada, bola boa para a equipe do Guarani, vem para o campo de ataque, o Bugrão lá com o Regis pela esquerda, tenta o cruzamento que vem para dentro da grande área, chega a marcação por baixo do Marco Antônio para fazer o corte, joga a bola para fora em arremesso manual, já cobrado pela equipe do Guarani. Começou. Regis fica com ela, faz de domínio, prepara o cruzamento, vem ali pela meia, carrega a bola, chega a Lusa para fazer o corte, ela sobra com o Matheus Bueno, devolve lá pela esquerda, prepara o lançamento, a bola é boa, linha de fundo, Reinaldo pintou cruzamento nas mãos do Tomazella. Na primeira chegada do Guarani, o Tomazella atrapalha ali na pequena área, Adriano Almeida. Jogada trabalhada pelo lado esquerdo. O Reinaldo foi até a linha de fundo, cruzou buscando o Pablo Tomás, mas o Tomazella estava bem posicionado e já repôs a bola. Joga para o campo de ataque lá atrás, lá no sistema defensivo do Guarani. Então o Léo Santos dá um toque na bola, trabalha a saída de bola com o Anderson Leite. Rafael Pio, começou onde? Arena Barueri. Excelente público, não lotada. Palmeiras e Corinthians já correndo atrás da bola. 2 minutos e 40 do primeiro tempo. Aqui já passamos de 2 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Tá 0-0 para cá do jogo. Matheus Bueno trabalha a saída de bola ali entre os zagueiros. Ele vem buscar o jogo, faz de domínio, levanta a cabeça, deu um tapa na bola mais uma vez pela direita, trabalhando com o Léo Santos. O Carlão tá ali concentrado, só de olho nos posicionamentos. O Matheus Bueno, Carlão, ele está um pouquinho mais atrás desse começo do jogo, entre os zagueiros ali, para começar a armar a jogada do Guarani, é isso? Diferentemente de outras situações em que o Matheus Bueno praticamente jogou como um meia, né, nas primeiras partidas, ainda na era Humberto Lousa. Hoje ele faz a função de um primeiro volante, fazendo a saída de 3, né, o Léo Santos pelo lado direito, o Rayan pelo lado esquerdo. O Regis como um falso 9 ali, né, porque o Guarani não tem um jogador de definição, são 2 jogadores rápidos, né, o Pablo Tomás e o Reinaldo. Vamos ver, um comportamento até aqui bom. O Guarani
já assustou no cruzamento que o Tomazella defendeu, mas esta é a postura do Bugre no início do jogo. Vem Guarani pro campo de ataque mais uma vez, fica caído Reinaldo, pé de falta, o árbitro diz que não foi nada, chega a zaga da Lusa para fazer o corte, a bola chega lá no Ryan, lá no sistema defensivo do Guarani, recua com Vladimir, domina, aperta a canhota, olha para um lado, busca do outro, toca ali, quem vem buscar mais uma vez é o Matheus Bueno, ele tenta sair jogando e armando a jogada da equipe do Guarani, rola com o Camacho que devolve pro Matheus Bueno, o Matheus Bueno pede pro Regis vir mais para dentro, ele fala, não, é aqui que eu quero. Lá na lateral esquerda, já faz o lançamento para a grande área, Pablo Tomás, sobe, não acha nada, sobra de bola mais uma vez com o Camacho devolve lá pela esquerda, vai trabalhando a equipe do Guarani do campo de ataque, Regis, recebeu, dominou, tocou pro Helder na linha de fundo, tem cobertura, bola para fora. Chega na cobertura do Marco Antônio, a bola vai para fora, só tiro de meta mais uma vez para a equipe da Portuguesa, Adriano Almeida. Mais uma tentativa pelo lado esquerdo que não deu certo, descoordenada do ataque do Guarani. Vocês falavam sobre Matheus Bueno, um dos volantes do Bugre. Os outros dois volantes em campo, Anderson Leite e Camacho, tiveram um grande desgaste físico depois do jogo contra o Santo André na última quinta-feira. A ponto do Claudinei Oliveira dizer que ia observar a evolução dos jogadores para ver a possibilidade deles começarem jogando, e é o que acontece hoje. Anderson Leite e Camacho, titulares no Bugre. É mais ou menos um 4-3-3, né, Carlão? Mais ou menos isso no Guarani? É, um 4-3-3, o Regis flutuando, né, encostando um pouco mais nos atacantes, ora até como um falso 9, e bem forte no meio campo, né, com o Camacho, o Anderson Leite e o Matheus Bueno. Toca para a equipe da Portuguesa, aqui pelo lado esquerdo, quem faz de domínio então revolve lá no sistema defensivo para começar de novo lá com o Marco Antônio pela direita, e levanta a cabeça, devolve com o Tauan no círculo central do gramado, faz de domínio, gira o corpo, bota o lado esquerdo, trabalhando com o Patrick, torcedor do Guarani presente aqui, pega no pé do Giovanni Augusto, que faz o domínio aqui pela esquerda, quem trabalha mais uma vez o Eduardo Diniz, cruzamento na área, lá no meio, bola tocada, chega por baixo para fazer o corte. Léo Santos, pé salvador, bota pra fora da chegada da Lusa, Adriano Almeida. Num lançamento longo, buscando lá pelo lado direito, o Douglas Borel, que ajeitou de cabeça procurando o Felipe Marques. Defesa do Guarani colocou para escanteio, é o primeiro do jogo pelo lado esquerdo do ataque, Eduardo Diniz na bola. De perto da canhota, faz o levantamento, vem pelo meio da grande área, Ryan sobe de cabeça, dá uma testada na bola, ela volta aqui pelo lado esquerdo, o Heitor tenta o toque na bola, na briga por ela. No pé de ferro, a bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. 0-0 é o placar do jogo aqui no Canindé. Você está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Você pode mandar o seu recado no 991869070, o nosso WhatsApp. Manda recado aí, áudio, vai pro ar, hein? Sua voz vai pro ar do sonzão da CBN Campinas. Eduardo Diniz recebe a bola, domina, toca na frente, o Heitor faz o corte, domina no peito, coloca no gramado, recua com o Matheus Bueno, ligação na ponta direita, Pablo Tomás corre por ali com o Patrick, bota o corpo à frente, fica com a bola dominada, gira o corpo, dá um bicão mais no meio do caminho, o Anderson Leite já domina no peito, toca no Regis, chega a marcação pra cima do Regis, o Robinson no perto e ganha, no sobe e desce da bola ali à frente da grande área, vai brigando a equipe do Guarani, bola espirrada, vai sobrando lá com o Tomazella. Mais uma vez, toca, bota a ordem da casa, Lusitano tem pressa na devolução, despacha por campo de ataque, o lançamento foi feito, Ryan sobe de cabeça, a bola sobra ali pela intermediária, com Matheus Bueno, já faz de domínio, escapa da marcação do Giovanni Augusto, ele fez o passe do lado com o Anderson Leite, domina, gira o corpo, tenta ali uma fita, tenta uma graça, chega por baixo a marcação, último toque na bola do jogador do Tauan, jogador da Portuguesa, bola para fora, arremesso é manual para a equipe da Lusa. Arremesso manual cobrado. Esquisito esse manual do Heitor aí também, hein? Tá jogando uma melancia, ninguém falou nada, ô Carlão. Às vezes o árbitro até percebeu, mas vai deixar passar. Se fosse nos tempos de dente de leite, o árbitro com certeza iria corrigir. Aí tá aprendendo, né, Carlão? Fazer de conta, né? 7 minutos e bola rolando o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vem Bugrão pro campo de ataque, o lançamento foi feito lá no comando de ataque. Chegava Reinaldo, chegava também o Pablo Tomás, que faz o corte, e o Eduardo Diniz joga para fora a bola. Arremesso é manual, que favorece a equipe do Bugre pela direita. Tá ali o Heitor com as mãos para fazer a cobrança, ele joga mais atrás, jogou esquisito ali, aperta a marcação para cima ali, o Giovanni Augusto na roubada de bola, Giovanni Augusto fica com ela, já faz o domínio e bota no campo de ataque, corre o ataque da equipe da Portuguesa, corre também o Léo Santos para fazer a proteção, fica com ela, gira o corpo,
toca na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual para a Portuguesa. Na ponta esquerda, a Portuguesa vai chegando, tem arremesso manual, Eduardo Diniz vai chegando ali, sai o Felipe Marques, Giovanni Augusto vai para a grande área, lá no meio tem o Paraíso também, vai para a cobrança o Diniz, na cobrança aqui pelo lado esquerdo, o árbitro mandou esperar, não, já faz a cobrança, encontra o Giovanni Augusto, rente a linha de fundo, faz o domínio, devolve, Diniz, cruzamento na grande área, sobe Ryan de cabeça para fazer o quarto, ela volta com o Tauan, que não consegue fazer o domínio, Regis agradece, sai com a bola dominada, vai carregando ali pelo círculo central do gramado, não tapa na bola lá pela ponta canhota, Reinaldo chega para fazer o domínio, tem marcação do Marco Antônio para cima dele, ajeita na perna direita, vem cruzamento para a área, Marco Antônio faz o corte e joga para fora, a bola em arremesso manual para o Guarani, o Regis chama a atenção do Reinaldo pelo passe mal feito ali, viu, Adriano Almeida? Porque ele ganhou lá atrás essa bola do Tauan, né, no corpo, na velocidade, aí olha a hora que coloca para o Reinaldo, faltou um pouco mais de capricho para o camisa 20 do Guarani para tentar esse ataque. Brinca pela bola ali a equipe da Portuguesa, jogador do Guarani Itaguaí, são dois jogadores caídos, né? Um é o Camacho, que desabou, que está sentado, vai se levantando, e tem o segundo que está caído ali, me parece que é o Matheus Bueno, que está caído ali, que foi no encontrão com o Paraíso, viu, Adriano Almeida? É, o Matheus Bueno mesmo, camisa 18 do Bugre, agora sentindo bastante, conversando com o árbitro, vamos ver aí como é que vai ser a sequência desse volante do Guarani no jogo. Vai se levantando ali o Matheus Bueno, devagar. Aquele encontrão que o cara perde o fôlego, Carlão. Já tomou um encontrão desse que perde o fôlego, rapaz? Dói uma barbaridade, né? E o começo, Cabelo, um começo equilibrado. O Guarani tenta explorar os contragolpes. O Regis é um ponto importante, né, nesse esquema do técnico Claudinei Oliveira. Ainda mais ele iniciando a jogada, né? Ele trabalha com muita qualidade e coloca os atacantes numa situação boa até para finalizar ou criar uma jogada mais aguda. E a Portuguesa também tenta, principalmente nas bolas aéreas. Ainda um jogo equilibrado sem aquela equipe dominando, né? Falta cobrada para a equipe do Guarani, já cobrada, vem Anderson Leite, faz de domínio, recua com o Matheus Bueno. Tá tudo bem com 18 do Guarani, faz de domínio, puxa para a perna direita, gira o corpo em frente do Giovanni Augusto, não tapa na bola, Ryan recebe lá pela esquerda, longe da marcação, devolve a bola com o Matheus Bueno, Giovanni Augusto vai para cima dele, o Matheus Bueno faz a proteção, rola a bola pelo círculo central do gramado com o Anderson Leite, fica pedindo uma falta ali, o árbitro diz que não foi nada, segue o lance porque o Guarani leva vantagem, sobra de bola pela direita com o Heitor, devolve com o Léo Santos no sistema defensivo que encontra o Ryan aberto lá do outro lado, tem o Camacho ali ao lado, lá na esquerda tem o Helder, é ele quem recebe, faz o domínio, o Helder levanta a cabeça e devolve com o Camacho, pertinho do círculo central do campo, pintou o lançamento, esticada de bola lá na ponta canhota, Reinaldo na área, preparou o cruzamento, bateu em cima do marcador, chegou por baixo, Ricardinho para fazer o quarto e sai jogando lá pela direita, já domina a bola, na perna direita faz a ligação no campo de ataque, no meio do caminho, o Helder com o peito faz o corte, ela sobra com o Camacho, toca com o Matheus Bueno, já rola a bola lá pela esquerda com o Regis ajeita a bola, perna canhota, lançamento foi feito para ninguém lá na linha de fundo. Mas chegando lá o Marco Antônio que fica com ela para botar ordem na Casa da Lusa. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo do jogo. Nona rodada, Série 1, Campeonato Paulista aqui no Canindé. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Portuguesa 0 para a Portuguesa, vem Guarani, Reinaldo, linha de fundo, breca, gira o corpo, recua, Helder vem pro cruzamento, sobe Tauan de cabeça para fazer o quarto na área. Ela volta com o Helder, não tapa na bola, Reinaldo recebe lá na ponta canhota. A marcação é do Borel para cima dele, fez o toque curto com o Helder, tenta o cruzamento lá na linha de fundo. Por baixo chega Paraíso para fazer o quarto e jogar para fora. Tem manual que favorece a equipe da Portuguesa, conferindo aqui 0-0 o placar do jogo, Rafael Pio. Central da Bola. Arena Barueri, 11h50 do primeiro tempo, segue 0-0 Palmeiras e Corinthians. Mais cedo você acompanhou a vitória do Novo Horizontino diante do Santos por 2-1. Resultado que coloca o Novo Horizontino no primeiro lugar do grupo D com 15 pontos, um à frente do São Paulo, mas o tricolor tem um jogo a menos. Vem Portuguesa para o campo de ataque, rola a bola pelo lado esquerdo com o Felipe Marques, literalmente pisou na bola ali, né? Pisou na bola, perdeu o equilíbrio, deu de graça para a equipe do Guarani na recuperação. Trabalha com o Matheus Bueno, levanta o torcedor do Guarani aqui no Canindé, toca a bola ali pela intermediária com o Camacho. Camacho faz de domínio para o Regis. Regis devolve, Matheus Bueno fica com ela no campo defensivo, vem caminhando com a bola pelo círculo central do gramado, ameaça o lançamento, prefere o toque curtinho do lado com o Camacho. Ninguém desmarca, né, Carlão? O Matheus Bueno, toda vez que pega a bola, ele ameaça fazer o passe e fica reclamando. Sai, vai para lá, vem para cá. Os jogadores sendo envolvidos no sistema de marcação da Portuguesa, se ofensivamente
ofensivamente a Lusa não funciona, defensivamente é um time consistente e oferece dificuldade ao Guarani. Mas essa bola de armação, ela seria importante ela sair dos pés do Regis. É claro que os dois volantes sabem jogar, o Matheus Bueno e o Camacho. Mas o Regis, como tem essa qualidade, seria mais importante, até porque ele consegue criar uma jogada mais clara. Tá muito previsível o Guarani. Agora com o Camacho, lança lá, a zaga da Portuguesa bem postada e pega, como foi agora. E quando é com o Matheus Bueno é a mesma coisa. E o Regis reclamou com o Camacho, falou, joga em mim, joga em mim. Porque ele é o jogador criativo, efetivamente, do Guarani. É o jogador que pode colocar os atacantes numa situação mais clara de gol, diferente desses balões, né? Fica dando balão, pega a defesa da Portuguesa de frente, facilita. 13 passados deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Trabalha a equipe da Portuguesa na saída de bola, toca na bola pelo lado esquerdo, vai saindo, jogando mais uma vez a equipe da Lusa, que vem buscando o campo de ataque. Giovanni Augusto recebe em cima da linha do do campo, faz o break, olha, toca do lado com o Eduardo Diniz, devolve do Giovanni Augusto pela meia esquerda, ajeita a bola, perto da direita de calcanhar, deixadinha ali com o Patrick já rola a bola com o Eduardo Diniz mais uma vez, escapa da marcação do Anderson Leite, devolve lá no sistema defensivo, Patrick recebe, domina, devolve, Eduardo Diniz, perto da canhota, inverte a jogada é lá do outro lado, lá pro Borel, ele não conseguiu, evitou a saída, colocou no gramado, rolou com o Ricardinho, já faz o domínio, encosta a marcação do Camacho, recua lá atrás do campo defensivo com o Marco Antônio para começar tudo de novo para a equipe da Portuguesa. 0-0 é o placar do jogo, 13 minutos e 50 deste primeiro tempo. Bola recuada lá pro Marco Antônio, Tomazella vai saindo do gol, pois André Almeida. É impressionante como essa bola rola bem aqui no gramado do Canindé, depois de chover forte, cerca de 1h30, mas assim, chovia de balde em São Paulo, o gramado todo cheio de poças e agora a bola corre muito bem. Olha a Portuguesa, bateu de fora da área para fora do gol! Sai à direita do Vladimir, se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Adriana. Douglas Borel agora, pintou para ele essa bola na entrada da área, ele sentiu que tinha espaço. Chutou torto, os companheiros até olharam para ele pensando que haveria outras opções. Ele pediu desculpas, Guarani já cobrou tiro de meta, 0-0. Sai jogando curtinho à frente da grande área com o Matheus Bueno, que abre os braços, busca alguém pro passe, o passe ali pela meia pro Pablo Tomás, que perde a bola, já recupera aqui pela Portuguesa, mas também retribuiu pra gente ali pro Heitor. O Heitor já devolve a bola lá no sistema defensivo, trabalhando mais uma vez com o Matheus Bueno. À frente ali dos zagueiros, ele faz o domínio, rola lá pela esquerda com o Rayan. Recebe o camisa número 4, encontra o Helder, rente lateral do campo, na lateral esquerda, vem Camacho pela meia que recua no Rayan para começar de novo. 15 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, 0-0. Lançamento de graça. Matheus Bueno desperdiçou mais uma. Vem bola para ataque, lançamento feito do Léo Santos. Consegue ganhar na velocidade ali do Felipe Marques, fica com ela, tenta fazer o chute, bateu no Felipe Marques, a bola tá viva ali dentro do gramado, sobra com o Matheus Bueno, ginga de um lado, do outro, de perto da canhota, dá um bico da bola, joga pro campo de ataque, passa por todo mundo, vai sobrando com o Regis, lá pelo lado esquerdo, faz de domínio, em cima da linha do gramado, levantou a cabeça, buscou alguém pro passe, não tem ninguém ali perto, fez o passe pela meia, tocou, Camacho, fez a tabela, Anderson Leite, recebe de volta, Camacho com ela, perto da direita, faz de abertura, Heitor, recebeu, dominou, botou na frente, chegou marcação por baixo, pra cima do Reinaldo, que sai com bola e tudo, arremesso manual que favorece a equipe da Portuguesa no sistema defensivo. Carlão de Freitas, o Guarani até toca a bola bem ali pelo meio campo, mas como você disse, essa marcação da Portuguesa, o Guarani não consegue passar da intermediária para a grande área. O famoso último terço do campo, né? Tanto é que o Guarani não criou uma jogada sequer, não colocou o goleiro Tomazella em situação de risco, né? Agora outra coisa, o Matheus Bueno, não sei se ele está nervoso e tal, mas já errou uns 3, 4 passes aqui na saída de bola. Aquele último lance, a dividida do Léo Santos com o Felipe Marques, tudo começa a partir de um passe errado do Matheus Bueno. Se não está bem para fazer essa saída de 3, inverte, coloca o Camacho. Camacho tem qualidade também para fazer essa saída. Bola para fora, remexer manual para o Guarani, já cobrado. Tá ali o Léo Santos com ela, que faz o domínio. Toca a bola ali pela intermediária com o Rayan, rola a bola com o Camacho, domina, levanta a cabeça, marcação do Ricardinho para cima do Camacho, já encontra o Regis ali pela intermediária, gira o corpo, busca alguém para o passe, ninguém se apresenta por ali, agora sim, lá na ponta canhota, quem chega é o Helder, que vai de atacante lá do lado esquerdo, faz o domínio, devolve com o Camacho recebe pela meia esquerda e rola pelo círculo central do gramado com o Matheus Bueno. A Portuguesa fica totalmente fechada ali, não dá espaço para o Guarani, que não encontra, né? E também não consegue achar esse espaço lá na frente, lá na esquerda com o Reinaldo, faz o domínio, o camisa 20 do Guarani, tem a proteção do Marco Antônio para cima dele, Marco Antônio se estica por baixo para fazer o corte, a bola vai para fora.
escanteio pro Guarani, lá pelo lado esquerdo, campo de ataque, vai chegando a equipe do Bugrão mais uma vez, Adriana. Brigou bastante ali o ataque do Guarani agora para ganhar esse escanteio. Como você disse, pelo lado esquerdo, o Regis caminha por ali para tentar uma cobrança interessante, quem sabe uma primeira boa oportunidade do Bugre no jogo, que ainda não aconteceu. Regis na cobrança, é lá pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, autoriza o árbitro, Regis de perto da canhota, vem comigo, torcedor do Bugrão, levantamento ali pela intermediária, pelo meio da grande área, sobe a zaga da Portuguesa para fazer o corte, quem briga por ela vai fazendo o domínio, tocando o Heitor, devolve lá no sistema defensivo com o Matheus Bueno, ajeita a bola na perna direita, rola lá do lado esquerdo com o Camacho, o Giovanni Augusto vai para cima dele, rola a bola com o Regis, de primeira fez o passe ali pela meia de graça pro Paraíso, recebe o jogador da Portuguesa, escapa da marcação, vem pela meia, não tapa na bola, ali pela intermediária, não tem ninguém da Portuguesa, mas o árbitro para e volta para pegar uma falta em cima do Paraíso, é isso, Adriano Almeida? É isso mesmo, uma falta de ataque do Guarani, no momento em que a Portuguesa tentava evoluir ali no meio campo, lembrando, Cabelo, aqui a Lusa tem dois jogadores aí que trazem boas recordações para o Guarani, o volante Ricardinho e também o meia Giovanni Augusto. Aliás, Giovanni Augusto, torcedor do Guarani presente aqui no Canindé, pega no pé do camisa número 10 da Portuguesa, trabalha mais uma vez, é pela saída, né, Carlão? A maneira que ele saiu do Guarani. Foi uma saída conturbada, né? E também até pela produção, né? Pela qualidade do Giovanni, nós esperávamos muito mais e o torcedor também, lógico. Então existe essa mágoa. Eles chamavam o Giovanni Augusto de chinelo aqui, torcedor do Guarani. Acaba lá mais uma vez o Bugrão na saída ali com o Regis pela intermediária, escapa de dois jogadores que marcavam, era Marco Antônio e Ricardinho, ele já toca na bola para o Helder, lá pela esquerda, se atira para o campo de ataque, vem pela meia, chegou a marcação para cima dele do Tauban, tenta a bola enfiada no meio, na frente da grande área, Anderson Leite preparou, bateu, explodiu na zaga, ela volta com o Camacho devolve para o Regis na meia direita, bola rolada ali na meia lua da grande área para o zagueiro da Portuguesa fazer o corte, tira o perigo de lado, dá o bico na bola, joga para fora, boa chegada do Guarani, Adriano Almeida. Mas vocês chamavam a atenção, o sistema defensivo da Portuguesa está muito fechado, muito compactado. E isso está dando mais dificuldades para o Bugre, que desce de novo. Toca a bola pela direita com o Matheus Bueno, recua lá no sistema defensivo com o Ryan. Ali à frente da grande área, domina, pisa na bola, olha de um lado, olha do outro, joga com o Léo Santos para começar a tocar de novo a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Portuguesa vai se defendendo, o Guarani vai tentando chegar a sobra de bola pela direita. Aqui pela direita sobrava com o Felipe Marques, mas o árbitro está pegando uma jogada irregular no ataque do Guarani. O Regis está sentindo, Adriana. Mas foi ele quem fez a falta ali. Na tentativa de alcançar a bola, ele esticou demais o pé. E, inclusive agora sentado no gramado, colocando a mão ali no pé esquerdo, sentindo muitas dores, mas foi ele quem fez a falta. Teremos aí alguns instantes antes do jogo recomeçar, Cabelá. Aproveitando o Carlão de Freitas, tá meio esquisito o jogo ainda, né? Jogo muito truncado. A atuação das equipes, a postura das equipes, mais ou menos condiz com a situação dentro do campeonato, né? Um jogo tenso, um jogo nervoso, nenhuma oportunidade clara de gol, um chute, uma finalização ali do menino da Portuguesa, o Douglas Borel, e mais nada. O Guarani tenta de alguma maneira, quando chega no último terço do campo, a última jogada, ela ainda não está saindo, ou seja, um jogo muito mais de imposição, de força física, do que propriamente a parte técnica, a inspiração, né? E as torcidas dos dois lados, né? Da Portuguesa, que não para o minuto com a banda, e também a torcida do Guarani, que vai aumentando o público ali, viu, Adriana? Melhorou muito o público do Guarani, a torcida do Guarani em peso aqui no Canindé. Sinal de que os torcedores alviverdes preocupados, mas muito empenhados em apoiar o time nesse momento difícil. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 21 minutos e 40 de bola rolando. Primeiro tempo do jogo, nona rodada, Série A1, Campeonato Paulista, aqui no Canindé. O placar da CBN está assim, 0 para o Guarani. Portuguesa. 0 também para a equipe da Portuguesa, Pio. Central da bola. Bola rolando na Arena Barueri, 22 minutos do primeiro tempo, segue Palmeiras e Corinthians 0-0. Mais cedo, Novo Horizontino 2, Santos 1, pelos campeonatos regionais, lá no Baiano.
O Bahia vencia o Vitória até os 40 do segundo tempo. Teve 2 jogadores expulsos. O Vi virou o Bavi. 3-2. Metade do primeiro tempo aqui no Canindé. 0-0 para cá do jogo. Tem falta ali para o Guarani. O Ryan vai fazer a cobrança no sistema defensivo. O Giovanni Augusto marca de longe, acompanha. O Camacho fica com ela, devolve lá atrás com o Matheus Bueno, que faz o recebimento ali pertinho da meia-lua da grande área. Já faz o domínio, toca na saída de bola com o Anderson Leite. Ele vem carregando em contra o Heitor aberto pela direita. Marcação encosta para cima dele, rola a bola com o Matheus Bueno. Chega dando um tapa na bola lá para o Pablo Tomás. Mas a bola vai para fora, só arremesso manual que favorece a equipe da Portuguesa. E o Guarani também tá dando muito chutão, né, Carlão? Muito chutão para ligar um lado, outro. Muita ligação direta. O técnico Claudinei Oliveira, ele manda a campo uma equipe com 3 volantes, né? E mais o Regis flutuando ali como o quarto homem de meio campo. Mas os volantes do Guarani sabem jogar, o Matheus Bueno, o próprio Camacho, eles são capazes de colocar essa bola um pouco mais clara para o Regis. Essa bola tem que passar pelo meio campo, mas o penúltimo passe tem que chegar do Regis. O Regis para colocar os jogadores de ataque em boa condição, mas até agora isso não aconteceu. É só chutão, principalmente do Léo Santos, para deixar ali o Pablo Tomás brigando, o próprio Reinaldo do lado esquerdo brigando com os defensores da Luz. Sai jogando a equipe da Portuguesa com o Marco Antônio lá pela direita, rola atrás, começa de novo com o Robinson, domina o camisa número 4 da Portuguesa, vem buscando alguém para fazer o passe é pelo lado esquerdo, quem se apresenta é o Patrick. Patrick toca na bola, Giovanni Augusto fica com ela, busca ali, chama a chegada do Tauan, toca na bola, faz a tabela, Tauan fica com ela mais uma vez, pertinho na lateral do campo, devolve ali pela meia, trabalha com o Patrick, escapa da marcação do Regis, ele fez um drible ali, ele fintou ao mesmo tempo o Pablo Tomás e o Regis. O Patrick sobra de bola com a Portuguesa que sai jogando com o Giovanni Augusto, vem ali pela intermediária, toca do lado, o Ricardinho recebe, faz o domínio, foi empurrado, aquele empurrão descarado, Adriano Almeida, com as 2 mãos nas costas do Ricardinho, Reinaldo. Eu me pergunto, pra que isso, Cabela? Pra quê? É falta de categoria. 24 minutos passados já o primeiro tempo. Sobra de bola com a equipe da Portuguesa. Giovanni Augusto tenta a finta para cima do Camacho, recebe falta. O jogo tá parado, Camacho reclama, chama a atenção ali do Helder, abre os braços, gesticula. A gente vê que os jogadores do Guarani batem boca demais, Carlão. Agora teve um lance, mas ali o Camacho deu uma chegada no Helder, né? Deu aquela famosa bronca no Helder, mas e com razão, né? O Giovanni Augusto lançou uma bola ali pro jogador, pro Douglas Borel, e o Helder dormindo. A bola era muito mais do Helder do que do jogador da Portuguesa. Ele perdeu a bola. Então tem que estar ligado. O jogo hoje é diferente, é jogo pesado. Vale permanência na Série A1, pô. E quem ouve o somzão da CBN Campinas acha que tá lotado o Canindé. Tá não. É que as torcidas são barulhentas. Clima de final. As avessas, mas é clima de final. É falta pra Portuguesa. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo ali na meia-lua da grande área. Tá preocupado o Vladimir, torcedor do Guarani. Começa o Partuque, agora um barulhão aqui. Falta cobrada, levantamento na grande área. Sobe de cabeça o Heitor para fazer o quarto. Ela sobra com o Giovanni Augusto. Faz a proteção. Cruzamento na área. O desvio. Ziriguidum. Sobe a bandeira. O impedimento está marcado para o ataque da equipe da Portuguesa. Não sei não se o Borel, que foi o autor do gol, estava impedido, viu, Adriano Almeida? Olha, Cabela, além do Douglas Borel, tinham pelo menos mais 2 jogadores da Portuguesa em condições duvidosas. No nosso visual aqui, parece sim que estava à frente. A bandeira também não teve dúvida. O VAR só deve estar confirmando aí se o gol da Portuguesa realmente será anulado. Rafael Pio, você está no estúdio aí, Pio? Por gentileza, olha esse replay aí, porque o autor do gol, o Borel, ele era o menos impedido, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, ele vem de trás, hein? Ele vem de trás. Quando ele for pro VAR, é o seguinte, eram 2 jogadores da Portuguesa que estavam em posição irregular. Sim. O Borel realmente vem de trás, ele não está. O que acho que o árbitro vai analisar é se esses 2 atletas que estavam em posição irregular, em algum momento atrapalharam o goleiro do Bugre. Só se for assim para ele anular o gol, senão o gol vai ser válido. Tá, e portanto, Borel, ele vem de trás, Carlão, entre os zagueiros que ficam todos parados em cima da linha da grande área, empurra para dentro do gol. Como você disse, Cabelo, o menos impedido, pelo menos na nossa visão daqui, né? Agora, se o árbitro interpretar que os 2 atrapalharam o goleiro Vladimir, ele pode marcar o impedimento, mas que o Douglas Borel, ele sai de trás, isso fica evidente. Agora tem que ver, mesmo se ele saindo de trás, se ele está em posição irregular. Continua analisando o VAR. Quem é mesmo o árbitro do VAR, minha cara Adriana Almeida?
José Cláudio Rocha Filho, Cabela. Então o Rocha Filho tá lá analisando para ver aí se o gol se será realmente anulado ou se será validado para a equipe da Portuguesa. Quem foi o autor foi o Douglas Borel, camisa número 2, no cruzamento que veio lá da direita do próprio Giovanni Augusto, que joga para dentro da grande área. Tá, continua, né? Para variar, né? Só para variar um pouquinho, a demora é sempre muito grande quando o VAR vai analisar um impedimento como esse ou um lance qualquer do VAR. Sempre é muito demorado aqui no futebol brasileiro e não vai ser diferente hoje aqui no Canindé. Torcedor do Guarani continua cantando, batucando, fazendo festa. Torcida da Portuguesa também, o Leões da Fabulosa também, tradicionalíssima. Torcida organizada da Portuguesa continua também ali fazendo a festa, cantando o tempo todo aqui, empurrando a luz. Afinal de contas, as duas equipes necessitam impedimento anotado no ataque da equipe da Portuguesa. Portanto, não valeu realmente o gol do Douglas Borel para a equipe da Portuguesa. Continua 0-0 aqui no Canindé. Era o menos impedido, mas estava impedido, Carlão. Estava impedido, melhor assim, né? Mas que sirva de alerta para a defesa do Guarani. 2, 3 jogadores da Portuguesa, as costas do Léo Santos entraram na área e o Borel finalizou. Então tem que tomar muito cuidado com as jogadas laterais também. O Guarani meio que desatento em lances pontuais, Cabelo. Não pode, me incomoda essa desatenção. Cabela, oi. Agora a TV mostra as linhas traçadas, né? O pé do Borel, sem brincadeira, 10 centímetros em posição irregular. Meu Deus, numa dessa o Bugre dorme no ponto e toma o gol, né? Matheus Bueno faz de domínio pela direita, toca a bola com o Heitor, já rola do lado com o Camacho, faz a tabela, o Heitor recebe de volta, tem marcação pra cima dele, ele recua lá no círculo central do gramado com o Rayan, rola a bola pela meia, o Heitor tá lá no meio campo, o Camacho fica na lateral direita. Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani, dessa vez é lá pela esquerda, vem com o Helder para o campo de ataque. O Anderson Leite vai buscar o jogo lá pelo outro lado, já faz o domínio, encontra com o Heitor que vai armando ali pela meia. Toca na bola pela direita, Léo Santos para fazer o domínio, encontra aberto na direita, o Matheus Bueno devolve mais uma vez ali atrás com o Léo Santos, vai chamando a Portuguesa vai adiantando a marcação e vem para cima, fazendo a pressão na saída de bola da equipe do Guarani. Rayan despacha para o campo de ataque, Robson briga pela bola, faz o corte, ela sobra com o Regis, já domina, coloca no gramado, percou, olhou, carregou, tocou mais atrás, trabalhou com a chegada do Anderson Leite, encontra o Matheus Bueno, já faz a abertura pela direita, Heitor recebeu, dominou, foi para a tabela, o Anderson Leite deixa do lado para o Matheus Bueno, chega Ricardinho por baixo para fazer o corte, o Matheus Bueno fica caído, mas o Guarani vai tocando a bola, Camacho com o Regis, bola na grande área, chegou por baixo, Robson para fazer o corte, ela sobra com o Marco Antônio, no bico da bola, joga para o campo de ataque, chega Giovanni Augusto brigando ali no sistema defensivo com o Léo Santos, que bota para fora, arremesso manual, tem pressa, o próprio Giovanni Augusto faz a cobrança, toca na bola com o Eduardo Diniz e faz o domínio, coloca no gramado, rola a bola do lado, Tauan recebe, domina e recua lá no sistema defensivo. O Guarani continua, Carlão, já estamos com 30 minutos, continua tocando bem a bola até na intermediária de ataque. Dali pra frente, parece ter uma parede. Na hora do agora, na hora que precisa da inspiração, do lance de improviso, o Guarani não tem, acaba caindo, né, na armadilha da Portuguesa ou no sistema de marcação da Portuguesa. Só chamar a atenção, a sorte que na jogada de mano aqui era o Giovanni Augusto com o Léo Santos, né? Porque se fosse um outro jogador de velocidade, não sei se o Léo Santos iria ganhar. Então tem que tomar muito cuidado com essa marcação de mano, principalmente nessas bolas espirradas. Se fosse o Felipe Marques aqui, não sei não, né? Porque é um jogador leve, um jogador de contragolpe. Então muita atenção, ajustar, deixar sempre 2, né? Uma marcação dobrada para evitar essa jogada de mano que quase que encaixa para a Portuguesa. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando neste segundo tempo. A bola tá rolando aqui no Canindé pela 9ª rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Portuguesa 0 também para a Lusa, Rafael Pio. Central da Bola. Arena Barueri, 32 minutos do primeiro tempo. Palmeiras e Corinthians seguem empatando por 0-0. Resultados da Série A2. Neste domingo, Juventus bateu Monte Azul por 3-0. Primavera e Capivariano ficaram no 2-2. Pela Série A3, deu São Bernardo para cima da Matonense por 2-1. Opa! Aqui tá 0-0 para Guarani e Portuguesa. Tem arremesso Guarani com o Helder lá pela esquerda. Ele busca alguém para o passe.
Tinha ali pertinho dele o Matheus Bueno, ele prefere o recuo com o Ryan. O zagueirão fica com ela, vai pro cruzamento. Quando faz o cruzamento, bate o jogador da Portuguesa, a bola sobe, vem Ryan de cabeça, toca na bola, Marco Antônio corta ali da entrada grande área, vem Ricardinho brigando pela bola. O Paraíso chega ali pela meia, vai tentando fazer o domínio. Na verdade era o Tauan, não, era o Paraíso que caiu. Não é não, o Paraíso tá aqui no ataque, Adriano Almeida. Tem outro, o Giovanni Augusto, que desabou lá e o clima esquentou, viu, Dri? Porque os jogadores da Portuguesa tentaram cobrar essa falta rápida para pegar a defesa do Guarani desprevenida e o árbitro não deixou. E aí veio a confusão também, a pedido de cartão para o jogador do Guarani. Os dois times, na verdade, muito nervosos, né, Cabela? Mais de meia hora de jogo. O Guarani já 5 rodadas não vence, a Portuguesa 6. Então existe uma pressão enorme em cada lado e por isso o jogo fica muito nervoso mesmo. E a falta é para o Guarani ali pela intermediária, uma demora gigantesca para o senhor Flávio Rodrigues de Souza apontar o lado da falta. Agora ele apontou ali a falta e o resto já pega a bola para fazer a cobrança. É um jogo nervoso, um jogo quente, e o árbitro tem que ter pulso, senão ele perde o comando do jogo, viu, Carlão? Esse lance é um lance perigoso, né? A Portuguesa achou que ia ganhar no grito, o Flávio Rodrigues teve pulso, porém gerou o bolinho ali, né? Então ele tem que evitar esses lances até para não perder o comando da arbitragem. Tem 5 jogadores do Guarani ao redor da bola ali para a cobrança da falta. Tem Regis Cabacho, Matheus Bueno, Reinaldo tá por ali também. Agora fica o Regis, o Matheus Bueno fica como último homem do Guarani, o Regis vai para a cobrança. Todo mundo na meia-lua da grande área. Tá preocupado Tomazella, o goleiro do Lusitano. Vem bola para a área. É Regis na cobrança, torcedor do Bugrão. Aumenta o volume do sonzão da CBN, vem comigo. Regis na cobrança, jogada ensaiada. Heitor recebeu, dominou, cruzamento na área. Meu Deus, hein? Houve um choque. Com 3 atletas. Jogador da Portuguesa, tem jogador do Guarani que parece que é o Pablo Tomás que está caído. O da Portuguesa me parece que é o Marco Antônio e também o Tomazella. Todos estatelados no gramado, Adriano Almeida. Cabela, eu acredito que seja o Anderson Leite quem está ali caído. Depois desse levantamento do Heitor, um bonito levantamento de 3 dedos ali para o meio da área. O Anderson Leite subiu para tentar esse cabeceio e aí o Tomazella veio e espalmou essa bola. E aí foi um choque entre os dois. A Neuza Inês Bach, a primeira assistente, marcou falta do jogador do Guarani. Na verdade é aquele acidente, né? Aquela trombada e aí nesse caso o goleiro tem uma prioridade. Os departamentos médicos dos 2 times em campo para atender os jogadores. Vamos ter aí mais alguns instantes de paralisação. O Marco Antônio tá tudo bem com ele. Agora tem jogador do Guarani que tá caído lá ainda. Me parece, o goleiro o Tomazella também continua sendo atendido. O Anderson Leite tá aqui embaixo, então não é o Anderson Leite, vai se levantando lá agora. É o Léo Santos, né? É o Léo Santos. É o Léo Santos, que já tá tudo bem com ele, né, Dri? Sim, já tudo bem com ele, já se levantando e recompondo o sistema defensivo do Guarani. Cabelo, até disse no início da transmissão que hoje o rendimento, a plástica do jogo, ficaria tudo em segundo plano, né? Agora, convenhamos, o jogo muito fraco tecnicamente até agora, né? O jogo muito mais de disputa, o jogo de briga, né? Posso falar uma coisa? Tá com cara de Série A2. Aquele jogo brigado, jogo lutado, amarrado. As duas equipes nervosas, né? Os protagonistas nervosos, o Regis gesticulando toda a vida, chamando a atenção dos companheiros. E é legal, né? Estar dentro do jogo como o Regis está. Só que tecnicamente as duas equipes devendo muito até agora. Sai jogando a equipe da Portuguesa, tudo bem com todos os jogadores, todos em pé já e todos correndo atrás da bola. Vem Portuguesa por câmera, ataque, lançamento feito lá pela ponta direita. A bola é boa, chegou o Borel, cruzou na área, passou por todo mundo, vai sobrando. Giovanni Augusto preparou, bateu o rasteiro, o corte é feito, a zaga do Guarani chega para fazer o quarto, sai tocando pelo lado direito com o Heitor, dá o bico da bola, joga em direção ao campo, ataque do bico do caminho, o Tauan. Ele faz o quarto e fica com ela, já toca com o Robson, recebe de volta, tá tocando a equipe da Portuguesa, buscando espaço em 36, hein? 36 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Trabalha Giovanni Augusto para fazer o domínio, deu um tapa na bola, lançamento feito, o Ricardinho por cobertura na trave! Seria um golaço do Ricardinho, ela foi caprichosamente no travessão, Adriano Almeida. Que sorte incrível teve o Guarani agora, porque o Ricardinho apareceu na cara do gol e foi muito inteligente em tocar por cobertura, porque se ele enche o pé, era muito mais fácil dele parar no goleiro Vladimir. Por cobertura, a bola caprichou
caprichosa, bateu no travessão e voltou para o Vladimir. Segue 0-0 o Bugre na sorte pela segunda vez no jogo, hein? E o Léo Santos desabou no gramado ali. Não sei não se vai dar pro Léo Santos em 37 minutos deste primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, 2 ex-Guarani, Giovanni Augusto num lançamento maravilhoso e Ricardinho num toque sensacional. E o Ricardinho como elemento surpresa. Essa jogada por dentro, ela está saindo pelos lados da luz, hein? É bom ajustar essa marcação em cima do Giovanni Augusto, que é o cabeça pensante, né? Os volantes também, tentar neutralizar as descidas dos volantes da Portuguesa. O Ricardinho chegou junto com o Paraíso para finalizar. Então tomar cuidado, tá com 3 volantes, como que deixa um corredor aberto da maneira como deixou. Então ajustar essa marcação em cima do Giovanni Augusto, que é a jogada, né? A jogada da Portuguesa sai pelos pés do camisa 10 e neutralizar as descidas dos meio-campistas da Portuguesa, como o Ricardinho. 38 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, vem Portuguesa para o campo de ataque, Eduardo Diniz briga pela bola, aliás é o Felipe Marques que briga pela bola no campo de ataque, chega Léo Santos para fazer a cobertura. Léo Santos saiu aqui da direita, foi lá na esquerda por 2 vezes seguidas para fazer a cobertura. Arremesso manual para a Portuguesa, Ricardinho fica com ela, recua lá com Robson para começar de novo, tem Patrick ali no círculo central do gramado, ele prefere o toque, o Eduardo Diniz do lado esquerdo já no campo de ataque, preparou, perto da canhota, levantamento lá para dentro da grande área, bola para fora. Tá dando tiro de meta o auxiliar número 2, o Miguel Caetano Ribeiro da Costa, Adriano Almeida. Um cruzamento muito forte, muito torto ali. O jogador da Portuguesa até tentou chegar, mas sem nada positivo aí. Apenas tiros de meta, finalzinho do primeiro tempo. Portuguesa e Guarani vão empatando sem gols. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. O Carlão, nessa saída de bola do Guarani, tá pedindo pra tomar gol. Tem que evitar o perigo. Já disse, todo jogo eu falo, né? Não deu quebra. Sabe, se o time adversário dá o espaço para sair jogando, legal, interessante, bonito até. Agora, a marcação da Portuguesa tá alta, marcação bloco alto, então evita o perigo, quebra lá, vê se o Regis ganha, se o Pablo Tomás, o Reinaldo, aliás, o bloco da frente do Guarani sumido, né? O Guarani não faz uma boa partida até aqui. Jogo nervoso, jogo truncado, é bem verdade. Mas as ações ofensivas mais perigosas, elas partem por parte da Portuguesa. 39 minutos e 40 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Sombra de bola ali com o Vladimir, já abre lá pela esquerda. Rayan, perto da canhota, despacha para o campo de ataque, ligação direta lá na frente. Quem chega é o Borel para fazer o corte. Era o Marco Antônio para fazer o corte. O Borel estava para receber. A bola vai para fora, o arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Lá pela esquerda, quem se apresenta lá é o Helder, mais uma vez para fazer a cobrança. 40 minutos, toque marcou 40 deste primeiro tempo. Anderson Leite devolve no Helder, Anderson Leite com ela, Matheus Bueno faz o domínio, recebe, ajeita a bola, perto da direita, recua lá no sistema defensivo com o Rayan. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados de bola rolando o primeiro tempo de jogo, Série 1 do Campeonato Paulista aqui no Canindé. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Portuguesa 0 também para a Lusa, Rafael Pio. Central da Bola. Arena Barueri, 41 do primeiro tempo. Palmeiras e Corinthians, jogo ruim, Cabela. Palmeiras tem as melhores oportunidades, mas o placar segue 0-0. Mais cedo, o Novo Horizontino bateu o Santos por 2-1. Campeonatos estaduais lá no Carioca, deu Vasco no clássico pra cima do Botafogo, 4-2. Futebol Globo CBN. Vem Bugrão pro campo de ataque pela direita, o Heitor faz o lançamento pro Anderson Leite ali do lado da... Anderson Leite. Vou tentar descrever para quem está nos ouvindo e não tem a imagem. Ele recebe o lançamento do Heitor, bem ali rente com a linha lateral da grande área pelo lado direito. Aí ele vai tentar uma bicicleta. Ele chuta de canela, a bola vai pra fora, toda torta. Tomazella agradece, bate o tiro de meta. Adriano Almeida, que feio. É lance de circo, né, Cabela? Com um time numa dificuldade dessa, joga fácil, tenta jogar tranquilo, põe essa bola no chão. E tava sozinho, né, Carlão? O marcador tava 2 metros. Tava pra dominar e criar alguma alternativa. Olha o gol. Olha, Bugrão vem pro ataque, lançamento feito pro meio da área. Tomazella. Guarani
Fica com ela ali o goleiro da equipe da Portuguesa. Os jogadores do Guarani pedem falta ali pra cima do Reinaldo. Sinceramente, achei que não foi nada, Adri. Eu também achei choque normal, mas o Reinaldo cai já olhando pro árbitro. O árbitro nem esperou alguma consulta do VAR, já mandou todo mundo levantar para o jogo seguir. 42 minutos de bola rolando, vem bola para ataque, lançamento feito no campo de ataque, sobe de cabeça, Rayan, ele escora, sobra de bola com o Tauan, e Giovanni Augusto vem para fazer o domínio. Vem carregando, tenta a finta, chega por baixo o Matheus Bueno para fazer a roubada e sai trabalhando para a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani não consegue jogar, Carlão. Matheus Bueno de novo, errando o passe. Muita liberdade para o Giovanni Augusto trabalhar, isso é perigoso. Giovanni Augusto é o cara criativo da Portuguesa. Sei, o Guarani confuso, né? Na saída de bola, principalmente, claro, acaba refletindo na parte ofensiva, que não consegue pegar uma bola clara, né? Os laterais muito atarracadinhos aqui atrás, né? Não saem para o jogo, não fazem uma ultrapassagem. Então o Guarani que está aceitando a pressão da Portuguesa, que na base do entusiasmo vai se aproximando do gol. Giovanni Augusto faz o lançamento ali à frente da grande área. Quem recebeu foi o Paraíso, devolveu no Ricardinho, faz a abertura com o Borel na ponta direita. Fica a marcação do Helder, Borel joga para dentro da grande área, sobra de bola, pipocou por ali, Paraíso tentou o toque, chega a zaga do Guarani para fazer o quarto, tira o perigo, já toca para Pablo Tomás, que está subidaço no jogo, encarar a marcação, 3 jogadores vão para cima do Pablo Tomás, está sozinho lá no campo de ataque, chega por baixo para fazer o quarto, e o Tauan joga para fora, estava sozinho, hein? Totalmente sozinho o Pablo Tomás, que eu acho que foi a primeira vez que eu falei o nome dele no jogo. Se não foi a primeira, está entre a segunda ou a terceira, Cabela. Mas isso não é culpa dos atacantes do Guarani. Os atacantes do Guarani são atacantes de velocidade. O Reinaldo e o Pablo Tomás não são jogadores para parar, esperar o contato. Então eles precisam de municiamento. O Regis precisa participar, os volantes chegarem também, o Camacho, o próprio Matheus Bueno, que são volantes que chegam, são volantes que têm qualidade, para fazer com que esses atacantes participem, senão eles vão morrer de fome. Arremesso manual cobrado pelo Bugre, joga no campo de ataque, vem para fazer o corte, o Patrick, dá o bico da bola, joga para fora do campo, é outro manual para a equipe do Guarani, lado direito vai se ajeitando ali para fazer a cobrança, o Heitor. Vem bola para fazer o arremesso manual, todo mundo assustou, aumentaram o som de um jeito aqui no estádio, todo mundo que assustou. O Naldo Araújo deu um pulo ali. Arremesso manual cobrado, vem bola para a grande área da Portuguesa, sobra de bola Regis, dominou, fintou, carregou, entrou na área, foi lá na linha de fundo, sai fora da grande área, vem aqui na lateral do campo, ele tenta o toque, escorrega, tenta fazer o passe errado, porque ele escorregou, a sobra de bola para a equipe da Portuguesa, quem briga por ela é Giovanni Augusto, gira o corpo, já bota para correr da ponta canhota, quem chega é o Felipe Marques, encara a marcação para cima do Léo Santos, chega ali, Felipe Marques vai brigando pela bola, fica com ela, Rayan encostou por ali também, dominou, gingou, girou pra lá, pra cá, não tem ninguém na área, agora sim tem cruzamento que vem pra dentro, sobe Helder de cabeça pra fazer o corte, a sobra de bola pela intermediária, vem Portuguesa mais uma vez pro campo de ataque, vai apertando nesse finalzinho do jogo, sobra de bola com o Marques pelo lado esquerdo, devolve a bola, Marco Antônio, zagueirou, jogou longe do gol, só tiro de meta, Adriano Almeida. Não é a dele o Marco Antônio, né? Chutou muito pra cima, mas é incrível como o Guarani deu esse ataque de graça agora para a Portuguesa. O Regis estava lá no ataque, era só ele tentar dialogar ali com o Heitor que estava perto dele, e aí parece que quer fazer o mais difícil, igual o Anderson Leite lá naquela bicicleta terrível. Parece que os jogadores do Guarani não estão conseguindo fazer o simples para tentar facilitar as jogadas. 45-40, reta final da primeira etapa, vamos a 50, tiro de meta para o Guarani, Vladimir despacha a bola para o campo de ataque, lançamento é feito lá na frente, quem sobe de cabeça para fazer o corte, a zaga da Portuguesa no bate-rebate, ela vai sobrando ali com o Ricardinho, toca na bola, sobe, desce, Anderson Leite, tenta o passe lá pela esquerda, Camacho recebe, faz o domínio, fez o break, olha lá do lado esquerdo, quem se apresenta é o Helder, escapa da marcação do Paraíso, recebe falta, é falta que favorece a equipe do Guarani, tem gol, meu caro Rafael Pio, informe. É gol na Arena Barueri, Marcos Rocha faz a jogada, Hendrick recebe na entrada da área, o Fausto Vera do jeito que vem, sofre a finta, e aí o Eric, meu amigo, uma bomba, abre o marcador para o Palmeiras, 1-0 Verdão para cima do Corinthians, 46 do primeiro tempo. Tem falta para o Guarani lá pela meia esquerda, vai chuveirar na área, Adriano Almeida. O Regis já se prepara ali para fazer a cobrança pelo lado esquerdo, pode ser uma das últimas oportunidades desta primeira etapa.
etapa. Regis da cobrança da falta lá pela esquerda, de perto da canhota, vem bola para a grande área. Pintou, levantamento no meio da área, passa por todo mundo. Corre Reinaldo para evitar a saída, não consegue. Bola vai para fora, manual que favorece a equipe da Portuguesa. Que falta estranha essa cobrança aí do Regis. Meia altura, passa no meio de todo mundo, ninguém toca na bola, Carlos. Eu acho até que ele quis chutar, viu, Cabelo? Sabe aquele chute forte pra ver se pega alguém e aí acaba entrando? Porque foi realmente... Tanto é que a bola sai até pela lateral, né? Sei lá, estranho. Muito estranho. Aliás, faz tempo que o Regis não consegue acertar uma cobrança de falta, uma cobrança de escanteio. Tá difícil, hein? Tá difícil. Eu vejo o Regis muito empenhado, assim, comprometido com a causa, brigando, gesticulando, sendo participativo, mas tecnicamente... A fase não é boa. Levando em consideração o golaço que ele fez contra o Santo André, um gol digno da qualidade que ele tem. Mas tecnicamente ele ainda não está naquele ritmo que a gente conhece. Arremessou manual para a Portuguesa, Paraíso fica com ela, protege a bola, tem 2 jogadores para cima da marcação, ela sobra com o Matheus Bueno, tenta o passe, erra, perde de novo, recupera a equipe da Portuguesa, já bota no campo de ataque, lançamento foi feito. Chega rasgando o Léo Santos, joga em cima do Felipe Marques, a bola vai para fora em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. 48, estamos chegando em 48 minutos deste primeiro tempo. Vem mais uma vez a equipe do Guarani para o campo de ataque, lançamento feito. Pablo Tomás não acha nada. Sobra de bola com o Patrick para começar de novo para a equipe da Portuguesa. E mais 2 minutos de bola rolando. A Portuguesa está com a posse de bola, trabalhando lá pela intermediária defensiva com o Robson. Domina, levanta a cabeça, fez o passe lá pela direita. Quem recebe é Marco Antônio, recua lá com Tomazella, o goleiro se ajeita. Pablo Tomás vai para cima dele. Tomazella despacha para o campo de ataque, lançamento feito. Paraíso tenta o domínio com o peito, foi empurrado. É falta. É falta que favorece a equipe da Lusa lá pela meia direita. Tomou um tranco lá o Paraíso, viu, Adriano Almeida? Tomou um tranco, mas já se levantou ali. A Portuguesa tem um pouco de pressa nesse finalzinho de primeiro tempo para tentar aí, quem sabe, um último ataque de sucesso. Trabalha a bola mais uma vez a equipe da Lusa lá no sistema defensivo. Fez o passe pela esquerda, Patrick recebe, domina, rola a bola com o Eduardo Diniz, que domina a bola, busca alguém para o passe, aperta a marcação, a equipe do Guarani recua lá com Tomazella. Sai da grande área, perna direita, ameaça o lançamento, agora sim, despacha para a ponta canhota, o lançamento foi feito, sobe, Heitor de cabeça, ele escora, vem a bola com o Pablo Tomás, devolve no Heitor, tenta a finta, perde a bola, Giovanni Augusto fica com ela, faz o domínio, rola a bola pela intermediária, trabalha com o Tauman, lançamento feito lá na ponta direita, Borel dominou no peito, fez a finta, foi programado. O árbitro não deu nada, segue o jogo, o torcedor pede pênalti. Adriano Almeida. Não vi nada também, achei totalmente na bola essa tirada do Ryan pra cima do Douglas Borel. Douglas Borel, inclusive, já se levanta. Se levanta, mas tá mancando pra caramba ali, não sei não, hein? Tá sentindo demais lá a camisa número 2. Chega Giovanni Augusto, dá um bicão na bola ali contra o torcedor do Guarani, que tá aqui no estádio do Canindé. Vai pro VAR, hein? Vai provar o árbitro no jogo daquele lance do Borel lá na ponta direita. Senhor Flávio Rodrigues de Souza é chamado para verificar o vídeo, tá vendo se foi pênalti ou não em cima do Borel. E se o VAR chamou porque há uma dúvida para a marcação do pênalti, Adriana. O Ryan quem tava na dividida com essa bola. Eu quero a ajuda até do Rafael Pio, se ele já tiver com um replay, porque o Borel tenta dominar e o Ryan consegue tirar a bola. Não sei se toca no lateral da Portuguesa. Pio, já tem a imagem por aí? Ainda não, Dri. Eles estão mostrando nesse momento o árbitro indo pro VAR. Deu pênalti. Deu pênalti. Pênalti para a Portuguesa. 50 minutos deste primeiro tempo. Tá anotada a penalidade para a equipe da Lusa para cima do Guarani no finalzinho do primeiro tempo. Adriano Almeida. Na tentativa de domínio do Douglas Borel, o Ryan no combate acaba fazendo o toque, tira a bola, mas também toca no jogador da Portuguesa. Lance com o auxílio do VAR. Num primeiro momento o juiz não tinha visto o pênalti, esperou essa bola sair para ir até o monitor e confirmar então. Pênalti para a Portuguesa, que já teve uma oportunidade de abrir o placar no começo do primeiro tempo em um gol invalidado por impedimento. Agora pode efetivamente abrir o placar nesses acréscimos da primeira etapa. O ex-bugrino Giovanni Augusto é quem tá na bola. Nossa, gente, mas claramente ele acerta a bola primeiro. Ele pega o jogador da Portuguesa, mas primeiro ele acerta a bola. E eu nunca vi um VAR ser tão rápido que nem esse, viu, Pio? Foi muito rápido.
Pênalti para a Portuguesa. Giovanni Augusto está na cobrança. Vladimir está embaixo da trave. O senhor Flávio Rodrigues de Souza autoriza. É pênalti para a Lusa. Finalzinho de primeiro tempo, 51,5. Correu. O Giovanni Augusto bateu. Giriguidu! Giovanni Augusto, a lei do ex, da cobrança do pênalti, ele enfiou o pé na bola no meio do gol, estufa a rede, abre o placar da cobrança da penalidade aqui no Canindé. Deu confusão, hein? Giovanni Augusto vai comemorar na frente do torcedor balança o alambrado ali, parece que vai derrubar tudo aqui no Canindé. Copos com água sendo jogados dentro do gramado. Jogadores do Guarani vão pra cima do Giovanni Augusto. O clima esquentou, mas a Lusa tá na frente, Adriano Almeida. Um pênalti que não foi bem batido pelo Giovanni Augusto. Um chute rasteiro, praticamente no meio do gol. O problema é que o Vladimir caiu pro canto. E aí ficou mais difícil, o gol praticamente vazio. Giovanni Augusto inaugura o marcador, realmente vai até próximo à torcida do Guarani. Nós já dizíamos muitos torcedores do Bugre no Canindé. E aí alguns policiais militares agora chegam ali, mas aparentemente agora tudo tranquilo por aqui. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Canindé. No último segundo, a cobrança de pênalti, Giovanni Augusto bota a Portuguesa na frente. Guarani. 0 pro Guarani. Portuguesa. 1 pra equipe da Portuguesa. Vem aí, central da bola. Central da bola. 18h55, final de primeiro tempo no Canindé. 2-0 pra Portuguesa, pra cima do Guarani. Eu mandei até pra vocês aí, meus amigos, no nosso grupo, Carlão de Freitas, a imagem. Cara, tem duas imagens. A primeira, pra mim, fica nítido de que ele pegou primeiro na bola. Na segunda imagem, aí já não ficou tão nítido assim. Eu vou falar pra você que até com VAR é difícil de analisar essa, viu, Carlão? Pio, eu estou aqui aí com a sua imagem, ó, neste momento, cara, muito interpretativo, viu, velho? Não é? Cara, aquilo que a gente sempre... Olha, Pio, é aquelas coisas, aqueles debates que vira e mexe a gente entra, né, com relação à participação do VAR em lances interpretativos, né? A penalidade, ela é interpretativa, diferente do impedimento, ou é ou não é. Né, você disse sobre o impedimento no gol da Portuguesa, né? No primeiro gol que foi invalidado, né? O Douglas Borel, ele estava a 10 centímetros, mas estava impedido, né? Mesmo por poucos centímetros, né? Mas ele estava impedido, então não tem interpretação. Agora o pênalti tem, e esse lance que você manda no nosso grupo, ele é muito interpretativo, né? Então acho que até a partir desta discussão, você fala que não dava, eu também talvez não daria. O Flávio no primeiro momento não deu, o VAR deu, né? Então é aquela coisa de interpretação e realmente dói, né? No último instante. Nossa. Agora, Pio, a gente vai comentar ainda, mas o Guarani vai precisar melhorar demais se quiser empatar o jogo e virar. Um Guarani sem espírito, um Guarani que se curvou à limitação da Portuguesa, que está entusiasmado, está com o espírito de querer ficar. O Guarani não. Guarani errando muitos passos, o Guarani não criou uma oportunidade sequer, a não ser num cruzamento do Reinaldo que o Tomazella fez a defesa. Então, neste intervalo, o Claudinei vai ter que conversar muito com essa rapaziada, motivar esse pessoal, porque o Guarani tá pra baixo. E é um jogo pesado, é um jogo que vale permanência e com essa postura não vai reagir. É jogo de reação, é jogo pra cabra macho, cara bravo. Né? A gente tava criticando o Regis por gesticular, mas pelo menos ele está no jogo, ele está querendo. Sabe? Diferente de outros jogadores do Guarani errando passe, é um Guarani muito frio. E esse jogo não pode ser frio. É um jogo de decisão, é decisão às avessas, é bem verdade, concordo com o Cabela. Mas é jogo que vale muito. E com essa frieza, com essa falta de espírito, de luta, de entrega, vai ser difícil pro Guarani. O Guarani, tecnicamente, ele é melhor que a Portuguesa. Agora, com esse espírito, a Portuguesa não só conseguiu igualar as ações com o Guarani, como foi melhor. Ela fez um gol impedido, ela colocou uma bola na trave e ela saiu vencendo com o gol do Giovanni Augusto. Então a mexida vai ter que ser drástica. Não sei se mexidas com nomes, com alterações, mas principalmente a postura. Porque com essa postura inaceitável, diga-se de passagem, como o nosso Neto fala, mas com essa postura aí, vai ficar complicado pro Guarani.
Exatamente isso, Carlão de Freitas. Precisa ser cabra macho para um jogo como esse. Disse e disse bem Carlos Eduardo de Freitas. Ô, Dri, é o seguinte, hein? Rapaziada, ficou bem bravo com o Giovanni Augusto. A gente sabe que, de certa forma, o jogador acaba querendo responder por algumas situações, né? Ainda quando vestia a camisa do Guarani. Foi meio mal o Giovanni. Já tá mais tranquila a situação, Dri? Sim, Pio, mais tranquila a situação por aqui. A torcida do Guarani já bem mais calma agora nesse momento na arquibancada visitante. Alguns policiais militares chegaram até ali, mas não foi necessária nenhuma aplicação de força, nem nada do tipo, não. Foi uma irritação momentânea mesmo e até que faz sentido, né? Porque o Guarani estava indo para o intervalo com esse empate, Giovanni Augusto, ex-jogador, e aí tem aquela bronca, a maneira como ele saiu do Guarani, mas agora já tudo tranquilo aqui no estádio do Canindé, Pio. Boa, Adriana Almeida, o Carlão de Freitas, e olha só, vamos primeiro ouvir o Heitor na saída do gramado. Ele falou pra TV do Paulistão sobre esse resultado parcial 2-0 para a Portuguesa. Vamos ouvir o jogador bugrino. E o jogador do Guarani. Eu acho que até os 20 primeiros minutos a gente conseguiu ficar mais com a bola, que a gente não estava conseguindo nos últimos jogos. Eu acho que tem um pouquinho mais de tranquilidade quando a gente chegar na fase de ataque, para pelo menos a gente conseguir definir a jogada, né, com chute a gol, com cruzamento, para fazer com que o goleiro deles pelo menos trabalhe, né. Acho que a gente sabe que é um jogo muito difícil, né, que vale para os dois times, mas acredito que a gente está bem no jogo. Por uma bobeira ali a gente acabou fazendo pênalti, saindo atrás do placar. Mas a gente sabe que a gente tem total condições de voltar para o segundo tempo, ficar um pouco mais com a bola, como eu falei, terminar um pouco mais a jogada para que a gente consiga, primeiro o empate, né? E se Deus quiser a gente consiga a vitória no segundo tempo. Obrigado. Tá aí, o Heitor na saída do gramado. E aí, Carlão de Freitas, é o seguinte, ó. Ontem, com o empate, né, que o Ituano conquistou em Campinas diante da Ponte, o Ituano foi a 6 pontos. Nesse momento, o Guarani sendo derrotado, o Guarani com 5 pontos ganhos está na zona da degola, Carlão. Então, Pio, eu acho que isso tem que ser mostrado aos jogadores. Porque com essa falta de espírito, né, a luta, me parece que o Guarani está numa posição intermediária, entendeu? O único que sente o jogo, mesmo estando abaixo tecnicamente, mas aquele nervosismo mais incomodado com a situação é o Regis, que às vezes até exagera um pouco, tenta fazer lance, decidir sozinho, coisa que isso não vai acontecer, embora seja um jogador de muita qualidade. Mas o resto do time, inerte, sabe? Não entendendo, não olhando para a arquibancada visitante, vendo a boa presença do torcedor do Guarani, sabe? Matheus Bueno errando muitos passes, né? O início de jogo, o Claudinei Oliveira tentou estabelecer essa linha de 3 com o Matheus Bueno, ele errou 2, 3 passes seguidos, sabe? Essa ligação direta, não passando pelo meio-campo. E o Guarani tem 2 bons volantes, né? O próprio Matheus Bueno, né? Poderia estar numa noite mais feliz tecnicamente, mas o Camacho é um jogador que tem essa qualidade para fazer essa bola chegar. O Regis, principalmente, que é o cara do penúltimo passe, que é o cara que tem a condição de fazer esse time jogar. Agora, ele olha para o lado, os volantes não estão aparecendo, os jogadores das beiradas também não aparecem, o Heitor não fez uma ultrapassagem, o Helder então nem se fala. E aí os atacantes ficam ali brigando com os defensores da Portuguesa, mas sem receber uma bola. O Guarani não criou uma chance, não teve uma finalização. O lance de perigo do Guarani foi o Reinaldo que cruzou, o Tomazella pegou, mais nada. Aí tivemos 2 lances bizarros, com o Anderson Leite, uma bicicleta nada a ver, e o Regis tentando driblar 2, 3 jogadores e tropeçou na bola e gerou um contragolpe para a Portuguesa. Em compensação, a Portuguesa parece que imbuída ou sabedora do que precisa, mesmo sendo um time fraco tecnicamente, mas a gente percebe os jogadores ligados, os jogadores com espírito. Pô, Ricardinho invadindo a área toda hora, meteu bola na trave. O Giovanni Augusto, mesmo tendo essa coisa com o Guarani, entendeu o jogo. Foi o melhor jogador do primeiro tempo, participando, dando lançamento, fazendo gol. Então o Guarani precisa desse tipo de espírito, né? Aliar a parte técnica, fazer com que a parte técnica apareça e, claro, o espírito do jogo. Porque é um jogo pesado, é um jogo de rivalidade, né? Para esses jogadores do Guarani, eles nem sabem a história, mas Portuguesa e Guarani é um jogo cercado de rivalidade e me parece que o Guarani está desfilando, né? Aqui o Ayambi, para alegria do nosso Marco Guariz, é aqui do lado. Parece que o Guarani está no carnaval ainda.
entendeu? E o jogo não requer isso, o jogo é de espírito, o jogo é de entrega. Às vezes muito mais que a parte técnica. Tanto é que a Portuguesa saiu vencedora. Então o Guarani precisa melhorar não só a parte tática, né, melhorar essa saída de bola, fazer com que essa bola passe pelo Regis para chegar nos atacantes de uma maneira mais clara para finalizar. Mas, Pio, espírito de decisão, espírito de um time que não quer cair para a Série A2. E neste momento, como você disse, os números são frios, eles colocam o Guarani na Série A2. Então tem que beliscar essa rapaziada no intervalo aí, porque é um jogo muito pesado, é um jogo que vale história pro Guarani, pô. Portuguesa chegando na 13ª colocação, 7 pontos ganhos. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, Carlão de Freitas diz o que, além do puxão de orelhas, além do beliscão, o que vai precisar o Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Prepare-se para conhecer uma nova heroína nas telonas da Cinemark. Madame Teia já está em cartaz. Estrelado por Dakota Johnson, Sydney Sweeney e grande elenco, acompanhe Cassandra Webb, que é capaz de ver o futuro e, em sua jornada de descoberta dos poderes, acaba descobrindo também que sua teia conecta o destino de 3 jovens ao seu. Compre seu ingresso pelo app Cinemark e não perca! Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Portuguesa. Central da Bola. 19 horas mais 7 minutinhos, bola já rolando na Arena Barueri, segundo tempo de jogo, 1 minutinho, Palmeiras com gol de Hendrick, vai vencendo o Corinthians por 1-0. E agora Carlão de Freitas vai analisar e trazer o que o Guarani precisa para virar essa situação no... O comentário do jogo. Além do psicológico, taticamente, nominalmente, precisa fazer algo, Carlão? Eu já tiraria, viu, Pio? Se bem que o Guarani está voltando agora, por enquanto eu não vejo nenhuma movimentação. Mas eu abriria a mão de um volante. Eu acho que o Guarani precisa atacar mais, precisa fazer essa marcação num bloco mais alto, dificultar as ações nas saídas de bola da Portuguesa, né? Ter pelo menos um companheiro ali para dialogar, para conversar com o Regis, né? Para ter mais efetividade. A defesa da Portuguesa ela passou em branco. O Tomazella foi uma figura decorativa na primeira etapa. Então eu tiraria um volante. Ou então adiantaria um pouco mais o Camacho, que é um jogador que tem qualidade, perto do Regis, para fazer com que essa bola chegue para os atacantes, né? Adiantar essa marcação, dificultar a saída de bola da Portuguesa, porque o Guarani foi passivo, né? Então, pelo que eu vejo aqui, não tem uma movimentação. Já a Adri confirma, mas eu não vejo aqui. Deixa eu ver, o camisa 20 está no jogo, que é o Reinaldo. Então não vejo uma movimentação, deve continuar com as mesmas peças, mas a primeira mudança de postura, logicamente, mas tentaria adiantar essa marcação, adiantar um pouco mais o Camacho para jogar com o Regis, para tentar colocar esses jogadores do Guarani de velocidade numa situação mais clara de gol. Se nada disso adiantar aos 10 minutos, eu já faria uma mexida, tem o João Vitor, tem o menino Rafael Freitas,
né, para tentar dar uma movimentada, para fazer com que o Guarani entre no jogo, né, porque o Guarani não entrou, né, no primeiro tempo o Guarani não jogou, não competiu com a Portuguesa, e isso me incomodou, por isso a minha indignação. A derrota, ela faz parte, de repente a Portuguesa num lance de genialidade, num lance de repertório, né, como o Giovanni Augusto é um jogador que tem essa qualidade, tudo bem. Agora, perder num jogo em que você está indo para uma zona de rebaixamento, a tabela é complicada. Será que eles não sabem que o próximo adversário é o São Paulo? Então perder aceitando, perder de uma maneira passiva me incomoda. Então mudança de postura e, claro, adiantar um pouco os volantes, fazer com que os laterais também façam essa transição com um pouco mais de rapidez para tentar enfrentar a Portuguesa. O Guarani não enfrentou a Portuguesa no primeiro tempo, o Guarani não foi competitivo. Então isso me irritou profundamente. Então que o Guarani saiba da importância do jogo, que o Guarani saiba da força que ele tem para enfrentar a Portuguesa e que o técnico Claudinei Oliveira tenha observado estas situações para tentar reequilibrar a partida e empatar o jogo, ao menos empatar, né, que nem serve muito, e a vitória seria fundamental. Mas realmente o Guarani precisa mudar demais para equilibrar as ações e quem sabe, né, Pio? Tem aí todo o segundo tempo para buscar essa virada. 3 minutos e meio do segundo tempo na Arena Barueri. Lance vai pro VAR. O Marcos Rocha estava em posição irregular, mas, meus amigos, ele fez um golaço, mais um golaço na Arena Barueri, que deveria até não existir um impedimento num momento como esse, mas gol anulado, segue 1-0. De volta para todo o segundo tempo nos 99.1 e no youtube.com/CBN Campinas. De até aqui, Portuguesa 1, Guarani 0. Apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani, Portuguesa. Futebol do CBN. E já vem Portuguesa para o campo de ataque, lançamento feito, quem chega Heitor para fazer o corte, ela sobra ali com o Patrick, pelo meio campo, toca na bola, passa pelo Tauan, recupera o Heitor, mais uma vez no bate-rebate, sobra com o Matheus Bueno, inverte a jogada do lado esquerdo, quem corre é o Helder, mas a bola corre mais que ele, bola para fora. E a torcida pega no pé já do Matheus Bueno, Carlão de Freitas, no primeiro lance ele já faz um passe horrível. Eu acho que é o quinto passe errado. O Matheus Bueno foi tão bem em 2023, né, e faz um 2024 até aqui muito irregular. Pode ser quem estava ao lado dele podia ajudar, né? Também, Toca a bola, a equipe da Portuguesa vem para o campo de ataque, Paraíso. Com ela, dominou, fintou, invadiu a área, carregou, foi lá na linha de fundo, chega a marcação para cima dele. E fica caído o Matheus Bueno ali, sentindo. O camisa 18 tá caído do gramado, Adriano Almeida. Sentindo bastante o Matheus Bueno agora, mas dá pinta de que vai se levantar e vai continuar no jogo. Lembrando que no retorno do intervalo, as equipes não mexeram, ou seja, Portuguesa e Guarani são as mesmas que começaram o jogo. Tem arremesso manual, Portuguesa, Borel faz a cobrança, vem bola para a grande área, sobe Matheus Bueno para fazer o corte de cabeça, ele toca na bola, ela sobra com o Regis, bota a velocidade, vem para o campo de ataque, deu um passe errado, chega por baixo para fazer o corte, o Douglas Borel bota a bola para fora em arremesso manual, era o Marco Antônio, na verdade, que fez o corte, arremesso manual cobrado, tem braço agora de Camacho, toca na bola, sobra com o Anderson Leite ali pela intermediária, inverte a jogada lá na direita, lá do outro lado, quem recebe vem para o campo de ataque é o Heitor, ele dominou, recuou mais atrás com o Léo Santos fez o passe com o Rayan, vai tocando a bola a equipe do Guarani, 1 minuto e 50 deste segundo tempo, 1-0, o Portuguesa está ganhando, rola a bola mais uma vez pelo lado esquerdo, Reinaldo para fazer o domínio, ele busca alguém para fazer o passe é lá atrás, começa com o Reinaldo, tudo de novo para a equipe do Bugre, 1-0, Giovanni Augusto de pênalti a 51 da primeira etapa, Anderson Leite recua mais uma vez com o Matheus Bueno, que encontra o Camacho fez o passe com o Anderson Leite, ele vem carregando a bola, buscando espaço, marcação adiantada Portuguesa, ele encontrou o Regis pela meia esquerda, o Regis botou pro Reinaldo na ponta canhota, invadiu a área, preparou na área para fora do gol. Ele tenta o lado esquerdo alto, o lado do Tomazella, a bola se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Adriano Almeida. Os outros jogadores do Guarani, o Regis, o Pablo Tomás, esperavam um cruzamento. Mas o Reinaldo também tinha condições de chute, foi o que ele fez, ele mirou no ângulo esquerdo do Tomazella e quase conseguiu acertar o ângulo. Essa bola subiu um pouco demais, mas o Guarani já dá indícios aí de que quer propor mais o jogo a partir desse segundo tempo. Olha, o que o gramado aqui do Canindé tem de drenagem boa,
a iluminação deixa a desejar e muito, hein, Carlão? Leu meus pensamentos. É realmente muito abaixo, né? Sombras, né? Mais sombras. O gramado está de parabéns, mas a iluminação, mais um pouquinho, uma balada, né? Pois é. Tem até um camarote ali no canto direito, ali tá escrito assim, camarote festa, deve ser por isso. É, realmente muito escuro e isso dificulta, né? É claro. Onde tá o lado onde tá o Vladimir lá, é muito escuro aquele lado lá. Não sei se é porque a gente tá muito longe daquele lado lá, mas parece ser mais escuro do que onde tá o Tomazella aqui, desse lado esquerdo nosso. É falta para a Portuguesa. Marco Antônio faz a inversão de jogada lá pelo lado esquerdo, quem recebe coloca no gramado para sair jogando e trabalhando Eduardo Diniz, só que ele foi apertado lá pelo Anderson Leite, recua com o Tomazella, aperta a direita, devolve a Portuguesa no campo de ataque do meio do caminho, Léo Santos dá outro bicão na bola, volta lá com o Tomazella. É aquela brincadeira chute gol a gol, já viu? Pois é. Foi lá com o Tomazella, agora é a vez dele repor a bola em jogo. Pois não, André. Além do jejum de 5 jogos sem vencer do Guarani, né, nesse Campeonato Paulista e até na temporada, o Guarani tem uma sequência aí que desde 2006 não vence a Portuguesa no Canindé. A última vitória em 2006 por 1-0. Depois disso, 6 derrotas e 1 empate. E agora uma falta boba lá. E parece que estava no lance, era o Anderson Leite, que acaba cometendo a falta. É falta para a Portuguesa lá pela esquerda, viu, Adriano Almeida? É, vai levantar a bola na área agora a Portuguesa. Tudo indica que é o Giovanni Augusto quem se prepara ali para a cobrança. Boa parte dos jogadores da Lusa muito próximos aí, ali rodeando a grande área do Guarani. Vem bola para a grande área. Vai se ajeitando lá Giovanni Augusto para a cobrança. 4 minutos e 50 deste segundo tempo. 1-0, Portuguesa está ganhando. Vai para a bola. Quem chegou lá para fazer a batida foi Eduardo Diniz. Levantou na área, deixa de cabeça para fora do gol. O cabeceio ali no meio da grande área. Uma testada na bola. Quem subiu ele foi o Patrick, deu uma testada na bola, toca no gramado. O Vladimir ficou olhando porque ele ficou sem ação, Adriano Almeida. É porque descabeceio, quando ele vai pro chão e a bola pinga com força e sobe, é muito difícil pro goleiro prever ou tentar fazer alguma reação. E aí o Vladimir só olhou, né? Tirou com os olhos. E aí, pra sorte dele, essa bola subiu um pouco demais, ultrapassou o travessão. E aí é só tiro de meta pro Bugre, que vai perdendo 1-0. É, o árbitro chama lá o Vladimir junto com o Léo Santos, conversa com os dois jogadores do Guarani. Agora vai lá e cobra o tiro de meta, sai tocando perigosamente a equipe do Guarani. Perde a bola, recupera a Portuguesa, vem rasgando o Léo Santos no bico da bola, no meio do caminho. O Eduardo Diniz de cabeça toca na bola, a bola vai em cima do árbitro. Ele tentou dominar a bola, o árbitro, foi isso que eu entendi, ou a bola só bateu nele? Na hora que bateu nele, ele já ficou sem graça, já agarrou a bola ali, já quis parar tudo pra não seguir esse jogo. Bola colocada ao chão, sai jogando ali com o Ricardinho, toca na bola, Eduardo Diniz fez o passe lá pela esquerda, trabalha Felipe Marques, devolve pela meia, mais uma vez Giovanni Augusto, toca na bola, lançamento era lá na ponta canhota, a bola vai pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugre, tem pressa na devolução, Vladimir já dá um tapa na bola, faz a abertura pelo lado esquerdo com o Helder, ele carrega, aperta a canhota, rola de volta ali pela meia, Camacho vem carregando a bola, vem carregando o Guarani pro campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo, dominou na perna direita, despacha lá pela direita com o Léo Santos, zagueiro, também vem pro ataque, puxa, faz a finta, carrega, vem pela intermediária, tenta a tabela, deu certo, sobra de bola, Léo Santos, bola enfiada, chegou a zaga para fazer o quarto, voltou no Léo Santos, tocou, Regis, faz de domínio, tenta a devolução, chega Tauan para fazer o quarto, o camisa número 7 faz o quarto no bico da bola, sobra com o Heitor, devolve no Regis, lá pela direita, fez o passe ali pela meia, na intermediária, quem chega é o Camacho, chega o zagueiro, Robson, passa lotado, quem faz o quarto é o Marco Antônio, o Guarani tem a recuperação de bola, vem com o Anderson Leite, deu um tapa na bola, pelo lado esquerdo, trabalha com o Reinaldo, pintou o cruzamento lá na segunda trave, sobe Patrick para fazer o corte, a bola tá viva no meio da área, chega Eduardo Diniz, dá o bico na bola, tira o perigo, sobra de bola com a equipe da Portuguesa que sai trabalhando lá pela esquerda com o Giovanni Augusto, faz o desvio, por baixo o Léo Santos, bota para fora, arremesso manual para a equipe da Portuguesa, agora até que chega tocando bem a bola ali, viu, Adriano Almeida, mas não consegue a conclusão. A Portuguesa continua com o ferrolho de marcação e o Guarani não tem um atacante de ofício ali fixo, como eram Derek e Bruno Mendes, os dois entregues ao departamento médico. Sente muita dificuldade nesse último passe e nos chutes a gol, né? Responsabilidades ali do Reinaldo e do Pablo, mas que são jogadores que caem mais pelas beiradas do campo e mais de velocidade. E aí fica sem aquele último homem ali de referência. Opa, tem mensagem chegando aí, meu caro Rafael Pio. Tem mensagem, boa noite pra dupla aqui, Cristiano Salvioni e Emerson Santana, que estão desejando boa noite a toda a equipe. E o Cristiano Souza, quase Salvioni, falando que
a transmissão de vocês é demais, mas hoje está ainda melhor ver o torcedor do Guarani ao lado da cabine da CBN Campinas no Canindé. Rapaz, ele faz uma fumaça aqui, Pio. Ele faz uma fumaça aqui que, olha... Olha lá, tá ouvindo? Dá pra ouvir? Sensacional. E ele tá bravo com o Claudinei aqui, porque ele tá pedindo o Rafael Freitas. Ele tá bravo aqui. E tem mais uma de áudio, daqui a pouquinho a gente põe no ar. 8 minutos e meio. É o Douglas Borel que está sendo retirado do gramado, Adriano Almeida. Enquanto todos os jogadores reservas, tanto de Portuguesa e Guarani em processo de aquecimento, o Douglas Borel agora sai com a maca, que nem é móvel, hein? São os maqueiros, aquela tradicional. E o maqueiro, ele vai no... Em vez de ficar de frente, ele vai de costas, poxa vida. Agora, se estivesse perdendo, hein? Então. Pois é. Agora, detalhe Douglas Borel, hein? Pra mim, um homem do jogo até aqui, viu, Carlão? Ele, Giovanni Augusto, as peças importantes do primeiro tempo decisivos. Ele vai estar saindo mesmo. A Adri já vai confirmar. Mas o Douglas Borel sentiu de verdade. Vai fazer muita falta pra Lusa. Exatamente. Ele fez o gol anulado, que estava só impedido por uma unha que ele não cortou a unha, senão não estava impedido. E depois sofreu o pênalti, né? Olha só. Douglas Borel foi embora, viu, Adri? Camisa 2, Douglas Borel, então sentindo alguma lesão ali, deixa o gramado. Para a entrada do 13, Thales. Thales, camisa 13, é a novidade na Portuguesa. Tá aí, portanto, o Thales em campo na equipe da Portuguesa, que vem pro ataque lá pela esquerda. Lá por ali é o Felipe Marques com ela, tenta o cruzamento, joga a bola para dentro da grande área. Dominou lá na área, o Helder. Domina, dá um tapa na bola, a Portuguesa recupera e vem pro ataque com o Marco Antônio. Pela ponta direita, dominou, encarou o marcador de calcanhar da devolução, ele jogou para fora. Joga para fora, o torcedor da Portuguesa não gosta. Chegou lá o Marco Antônio, ponta direita, aparecia até o Borel por ali, mas não é, o Borel já tá fora do campo. E aí acabou dando de graça para a equipe do Guarani, que já recompõe e vem para o campo de ataque. Lá pelo lado direito, trabalhando a saída de bola mais uma vez por ali. Com o Heitor, toca pelo meio campo, círculo central do gramado com o Matheus Bueno, rola a bola pelo lado esquerdo com o Rayan, domina em cima da linha divisória do campo, joga curtinho com o Camacho. Dentro do lançamento, Regis recebe, domina, fez o passe lá do lado direito com o Heitor, cruzamento da área, chega por baixo para fazer o quarto Eduardo Diniz, então fica na bola. Oi, pois não, Ri. Gabriel Santos na beira do gramado, entra já. Daqui a pouquinho vem troca na equipe do Guarani e o Guarani vai tentando chegar no campo de ataque, o Regis faz o domínio, gira o corpo, toca na bola, sobra ali pela intermediária, vem trabalhando a bola, a equipe do Bugre, fez a finta, não conseguiu fazer a finta ali o Heitor, perde a bola, o Regis fica pé da vida, hein? E agora o Léo Santos comete falta em cima do Felipe Marques, quando vai ter a troca na equipe do Guarani. Vem aí, portanto, o 27. 27, Gabriel Santos vai entrar para a saída do 14, Camacho. Camacho tá fora, 27, Gabriel Santos está no jogo. Aí, portanto, Carlão de Freitas, o Camacho está deixando o campo para a entrada do Gabriel Santos. Eu até tiraria o Matheus Bueno, não tá bem, mas colocaria um atacante, abriria a mão de um volante. Eu concordo com a alteração, não concordo com a saída do Camacho. Mas também não é lá, não fez lá um primeiro tempo brilhante, mas eu tiraria o Matheus Bueno. De qualquer maneira, é um Guarani mais ofensivo, faz efetivamente o esquema com 3 atacantes, o Regis recompõe para fazer a organização de meio campo. Vamos ver se é um outro Guarani, o Gabriel tem que entrar com espírito para fazer fumaça. E o Camacho, que era o capitão, passou a faixa para o Matheus Bueno, que é o novo capitão do Guarani. Que ele saiba, que ele honre essa abraçadeira. Toca a bola lá pela direita, fez uma graça lá, o Thales, encara a marcação, joga a bola para a área, no meio do caminho, o Matheus Bueno para fazer o domínio, na frente do Felipe Marques, joga a bola na saída, na frente da grande área, o Anderson Leite toca na bola, devolve pelo lado esquerdo com o Helder, tenta a finta, recebe a falta, é falta que favorece a equipe do Bugre. Tem gol, meu caro Rafael Pio, informe. É pelo Campeonato Paranaense, é no Atletiba, gol do Coxa, que empata o jogo diante do Atlético, 45 do primeiro tempo, Atlético e Coxa 1-1. Só porque você falou do Coxa, do Coritiba, faleceu hoje pela manhã Júnior Chávari, diretor de futebol do Coritiba, americanense, meu amigo. Acabou falecendo hoje, passou por grandes clubes como Grêmio, Bahia, Ferroviária, foi dirigente de vários clubes pelo Brasil, o Júnior Chávari, que nos deixou hoje pela manhã. 12 minutos e 40 deste segundo tempo. 1-0, a Portuguesa tá ganhando. Carlão de Freitas, 12 minutos e o jogo.
Olha, o Guarani pelo menos compete mais. Tecnicamente ainda permanece abaixo, mas troca um pouco mais de passe, já oferece um certo perigo à defesa da Portuguesa. Pelo menos aquela postura melhorou, mas tecnicamente ainda sofrível. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 13 passados e bola rolando o segundo tempo de jogo. 9ª rodada, Série 1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Portuguesa. 1 pra Portuguesa. Giovanni Augusto a 51 do primeiro tempo, cobrando pênalti. Rafael Pio. Central da bola. Arena Barueri, com 18 minutos do segundo tempo, o Palmeiras segue vencendo o Corinthians pelo placar de 1-0, gol de Hendrick pelo Campeonato Mineiro, gol do Tombense, que faz 3-0 na Patrocinense. O Cruzeiro, em Governador Valadares, vai vencendo o Democrata por 2-1. Futebol Globo CBN. Toca a bola no campo de ataque, a Portuguesa lá pela esquerda, Eduardo Diniz faz o domínio, Felipe Marques de calcanhar devolve ali pela meia, sobra de bola com, mais uma vez o Felipe Marques devolve, lado esquerdo, Eduardo Diniz chega com ela, domina, recua para começar de novo com o Ricardinho, fez toque de bola ali ao campo de ataque, quem chegava por baixo ali era o Patrick, toca na bola, por último o Regis, o arremesso é manual que favorece a equipe da Portuguesa no campo de ataque, 1-0, a Lusa tá ganhando o Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Guarani vai se defendendo, o Heitor chega por baixo, rasga no bico da bola, joga para o campo de ataque no meio do caminho, Gabriel Santos sobe, não acha nada, bola subiu, desceu, caiu, o Regis vai dominando lá pelo lado direito, ele domina, tenta escapar da marcação, forte para cima dele, é falta em cima do Regis, é falta que favorece o Guarani, tem pressa na cobrança, já faz a cobrança da falta, chega a bola com o Rayan, deu um tapa na bola para o jogador que é o Helder, que chega lá do esquerdo, devolve mais uma vez, ali atrás, adianta demais a bola, o Anderson Leite, mas consegue chegar no lance, faz o domínio, o Ricardinho chega por baixo, na roubada de bola, faz a proteção, cai no gramado, recebe falta, é falta que favorece a equipe da Portuguesa no campo defensivo, Adriano Almeida. Falta do Helder agora, impedindo o Ricardinho de evoluir nessa jogada, agora o Ricardinho já cobra essa falta. 15 passados deste segundo tempo, 1-0, a Lusa ganha, toca a bola, Giovanni Augusto faz o domínio, escapa da marcação do Reinaldo, fez o giro bonito, dá um tapa na bola, faz... Eita, Alice! Giovanni Augusto fez uma finta bonita aqui, quando ele rola a bola, o Thales falou assim, vou estragar a brincadeira. O Giovanni Augusto, ele fez uma pose que ele falou, meu Deus do céu. Imagina o que passou na cabeça do Giovanni. O que ele teve vontade de falar pro Thales, ô Cabela. Só brincadeiras à parte, olha aí. Olha a saída de bola errada, Giovanni Augusto fica com ela, carregou, brincou, preparou, brecou, rolou, lá pelo lado esquerdo, se apresentou, Felipe Marques de frente pro gol, preparou, bateu o desfio, a bola vai pra fora. Toca nas costas do Léo Santos, vai pra fora, na verdade, no rosto ali do Léo Santos, a bola vai pra fora. Escanteio é pra Portuguesa, Adriana. Esse toque foi providencial, porque essa bola tinha endereço do Felipe Marques. Não sei se o Vladimir estava nela, mas o Guarani, o nervosismo vem atrapalhando as ações, e principalmente aquela saída de bola que a gente fala já há tanto tempo. E agora, de novo, uma saída de bola errada, ainda nos pés do cara mais habilidoso da Portuguesa, que é o Giovanni Augusto. O Guarani precisa de muita atenção ainda para ter alguma chance de pensar em virar esse jogo. Escanteio para a Lusa. O árbitro tá guardando ali porque estava sendo revisado um possível toque de mão ali no meio da área, mas escanteio, tá autorizada a cobrança do escanteio, vem bola para a grande área. Eduardo Diniz está por ali, perto da canhota, faz o levantamento, vem pelo miolo da zaga, desvio de cabeça para fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. A tentativa ali do Marco Antônio, que subiu alto, subiu mais do que todo mundo, mas estava também desequilibrado, e aí por isso essa bola longe. Tiro de meta já cobrado, o Guarani vai perdendo 1-0 Portuguesa. Sai jogando o Guarani ali à frente da grande área. Anderson Leite toca na bola com o Rayan pelo lado esquerdo, já encontra o Helder. Domina na perna da canhota, aperta a pressão do Thales para cima dele. Devolve com o Anderson Leite pela intermediária. Ele que vem carregando a equipe do Guarani ali pela meia. Toca no Matheus Bueno. É pressão da Portuguesa para cima dos dois jogadores. E fazem a abertura com o Rayan pela esquerda. Chega o Helder, atenta a marcação. A pressão da Portuguesa dá certo, dá roubada de bola. Sobe Rayan para consertar. Pega a bola, a equipe do Guarani vem para o campo de ataque no meio do caminho. Robson chega, já dá um tapa na bola, devolve pela direita, toca na frente, Thales fez o lançamento lá na ponta direita, Rayan sobe de cabeça para fazer o corte. Joga para fora porque o Paraíso apertava ali, o arremesso é manual que favorece a Portuguesa pela direita, Adriano Almeida. A Portuguesa começa a gostar novamente do jogo e vai crescendo nesse segundo tempo.
Agora o Thales tem cobrança de lateral porque o Rayan não quis saber de brincadeira, não. Desce a Lusa. Já fez a cobrança do arremesso manual. Thales faz a proteção, fica com ela, bola para fora, arremesso manual. Outro para a equipe da Lusa. Mais uma vez o Thales está por ali para fazer a cobrança com as mãos do arremesso manual. Tem pressa nenhuma, hein? Faz o arremesso, joga lá da linha de fundo. Lançamento feito para o Giovanni Augusto. Pintou o cruzamento na área. Sobe de cabeça para fazer o corte no meio da área. O Léo Santos. Ela sobra pela lado esquerdo com o Matheus Bueno bicando a bola. Se livra da bola, né? A zaga da Portuguesa corta errado. Sobra pelo meio. Marco Antônio vem, devolve o bicão. Joga a bola lá para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Chega o Vladimir para ficar com ela. Tem gol, meu caro Rafael Pio, informe. Arena Barueri e é gol do Palmeiras. O segundo do Verdão. Cruzamento que vem da esquerda de cabeça. Me parece que é a distância. O Flaco Lopes faz o desvio. O Cássio vai nela, mas não consegue chegar na bola. É o segundo do Verdão. 22 minutos do segundo tempo. Ele mesmo, Flaco Lopes. Palmeiras 2, Corinthians 0. 18 minutos e 50, é falta para o Guarani ali pela esquerda, vem bola para a grande área, Adriano Almeida. O Regis abriu mão dessa cobrança, deixou para o Reinaldo ali pelo lado esquerdo, é quem vai se preparando, os dois zagueiros mais altos do Guarani. Já na grande área da Portuguesa vai vir bola aérea para tentar esse empate, Cabela. 19 minutos deste segundo tempo. É falta para o Guarani. É pelo lado esquerdo. Reinaldo, mão na cintura para fazer a cobrança. Tá todo mundo lá na marca do pênalti. Vai autorizar a cobrança da falta. O árbitro do jogo. Reinaldo na bola. Caminhou. Parou ali. Fica ali para fazer a cobrança. Tem jogador caído, né? Gabriel Santos está caído na área. Caiu o Gabriel Santos lá no meio do bolo, lá na área. O árbitro tá olhando lá. E tá caído o 27 do Guarani, viu, Dre? Numa confusão ali entre os jogadores de Guarani e Portuguesa, o Gabriel Santos levou a pior. Agora o árbitro abaixa ali, conversa com ele, pede para ele se levantar. Vamos perdendo mais um tempo aí desse segundo tempo. Gabriel Santos ainda, agora sim é que ele se levanta pro Reinaldo poder cobrar essa falta. Mas que coisa, hein, Cabelo? Que coisa de louco, hein? Cabelo. Pois não, Pio? Não, só um detalhe sobre o jogo entre Palmeiras e Corinthians. O Flaco Lopes fez o gol, tirou a camisa, recebeu o cartão amarelo. Só um detalhe, ele tinha uma outra camisa por baixo, mas tirou a camisa. E mesmo não ficando sem camisa, ele recebeu o amarelo. Pois é. Comemoração de gol dá cartão amarelo. Se o cara dá no meio do outro, nem cartão dá. Exato. É falta que favorece o Guarani. Reinaldo agora sim vai para a cobrança. Correu para a bola, bateu e explodiu na barreira. Sem contra-golpe da equipe da Portuguesa. O lançamento foi feito ali pelo meio. Felipe Marques chega no lance, chega também Matheus Bueno para ficar com ela. Já faz o domínio. Rola a bola lá pela direita. Do outro lado vem com o Heitor. Tem a marcação para cima dele. Apertou a marcação. Felipe Marques bateu a carteira. Trabalha lá pelo lado esquerdo. O Heitor chega na marcação. Ele puxa pela meia. Toca na bola. Linha de fundo. Tauban preparou o cruzamento. Vem pelo meio da área, batida, furou no primeiro lance, a batida para fora do gol! Eduardo Diniz furou na hora de fazer o gol, ele errou o chute. Aí sobra com o Giovanni Augusto que bote na rede pelo lado de fora, Adriano Almeida. Não é por acaso que a Portuguesa tá 6 rodadas sem ganhar um jogo, Cabela. Essa jogada construída pela esquerda, um cruzamento no pé do Paraíso. Atacante, camisa 9, era só chapar pro gol e ia fazer 2-0. Uma furada incrível. Melhor pro Guarani que agora desce pro ataque. Vem Guarani pro campo de ataque. Paraíso perde o gol. E acho que até eu faria, viu, Carlão? Até eu faria esse gol, viu? Ele tava com o corpo mal posicionado e veio no tempo, né? Era só fuzilar. O Giovanni Augusto ficou meio sem ângulo agora. E a bobagem defensiva do Guarani, mal posicionado. Realmente, olha, que nojo. Até aqui, de repente, o Guarani muda da água pro vinho, mas até aqui uma jornada muito ruim do Bugre. Camisa 9, ele achou que estivesse no paraíso. E aí, dormiu no ponto. Aí foi pro inferno, né? Foi mesmo, porque a torcida portuguesa estava amando ele nesse momento. Olha o Guarani pro campo de ataque, ali pela meia direita. Léo Santos com ela, domina, devolve na direita. Anderson Leite faz o domínio, encontra, aperta o Heitor, lá do lado direito, faz a tabelinha. Reinaldo vai lá na ponta direita, tem a marcação pra cima dele. Chuta a bola pra fora, fica reclamando de um escanteio, o auxiliar só dá tiro de meta, Adriana. E aí ainda tem um bate-boca ali entre o Eduardo Diniz e o Reinaldo. No momento em que a Portuguesa vai mexer de novo, tá indo embora o 10, Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tá fora para a entrada do camisa 16, Dudu Miraíma. Dudu Miraíma, 16, é a novidade na Lusa.
Dudu Miraíma, 16, é isso? Isso mesmo. Muito bem, vamos anotar aqui. Dudu. Só Dudu. Ah, facilita, né, Cabela? Muito. Miraíma. Pelo futebol que a Portuguesa também vem apresentando, que não é nada espetacular, não adianta nem ficar muito de nome e sobrenome. Vamos no básico. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 23 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo. Série A1, Campeonato Paulista, 9ª rodada, reta final da fase de classificação, hein? É decisão aqui no Canindé. E as avessas, mas é decisão no Canindé e o placar está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Portuguesa. 1, Giovanni Augusto de pênalti, Pio. Central da Bola. Arena Barueri, 28 minutos do segundo tempo. O Palmeiras reclama um pênalti que Rafael Claus não dá. 2-0, Verdão vai vencendo o Corinthians pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro segue vencendo o Democrata por 2-1 lá no Paranaense, intervalo de jogo. No Atletiba, 1-1. E o Cianorte vai batendo o Maringá por 1-0. Mexeu. Opa, vai lá, Adri. 2 mudanças no Guarani. Foram embora o camisa 16, Helder, e o camisa 20, Reinaldo. Helder e Reinaldo deixam o gramado. Entram o 13, Diogo Matheus, e também o camisa 8, Marlon. Muito bem, tá importante. Diogo Matheus, que aos poucos vai voltando na equipe do Guarani, ficou fora por contusão e aos poucos vai voltando. Voltou no último jogo também, na parte do segundo tempo, né, Carlão? E agora volta aí com um pouquinho mais de tempo nesta segunda etapa, com 24 minutos. Pode falar, Carlão. Melhora a qualidade ali do lado direito. O Diogo Matheus é um cara que tem a bola parada, é um dos líderes da equipe, melhor. E o Heitor vem pro lado esquerdo para fazer o que o Helder não fez durante todo o jogo, né? E o Marlon entra pelo lado esquerdo, né? Pelo menos esse é o posicionamento dele de ataque do Guarani, para tentar fazer o que o Reinaldo não fez também, né? Colocar um pouco mais de fogo aqui por este setor. Trabalha a bola a equipe do Guarani na saída lá no sistema defensivo. Vem ali com o Anderson Leite buscando, puxando o Guarani. Rola a bola com o Matheus Bueno, que dá um tapa nela pela esquerda. Já trabalha com o Heitor, que está desse lado esquerdo. Dessa vez faz o break, ajeita na perna direita, toca na bola para o Matheus Bueno. Rola a bola com o Anderson Leite no círculo central do campo. Vem para o campo de ataque Guarani. Aí tentando buscar espaço. Tá fechadinho a Portuguesa. Trabalha mais uma vez ali com o Anderson Leite, recua. Léo Santos, deu de graça! Léo Santos passou de graça. Paraíso agradeceu, já bota a velocidade, vem pro campo de ataque, vem carregando pela direita, vai levando lá na linha de fundo. Tava sozinho lá no ataque, né? Matheus Bueno encosta na cobertura, ele faz a proteção, gira, sai com bola e tudo. Paraíso, o torcedor já tá feliz com ele no gol que ele perdeu, Adriana. Agora ele sai com bola e tudo, Adriana. Nossa, o torcedor da Portuguesa também. Se o torcedor do Guarani sofre, o da Portuguesa também tá sofrendo. Um pouquinho menos, né? Porque a vitória vem, mas nesse momento em que os dois times começam a mexer e a utilizar os bancos de reservas, eu chamo a atenção para o banco do Guarani, que hoje volta a ter o atacante João Vitor à disposição. Ainda não foi acionado aí pela Aldinei Oliveira, mas o João Vitor, que ficou um período longe do banco de reservas, agora retorna como uma opção. Mas, por outro lado, o Chay, que no jogo passado foi muito mal, substituiu o Regis no segundo tempo e entrou muito mal. Hoje nem no banco tá. A informação é que ele está preservado, nem viajou para São Paulo, ficou em Campinas tentando um melhor condicionamento para ajudar de uma maneira mais efetiva o Guarani. Outro também que nem está no banco hoje é o Iago Teles, então, banco do Bugre modificado. Vem Guarani, tabela feita, chega por baixo para fazer o corte o Robinson. Dá um bicão na bola, joga para fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. É pela direita, hein? Vai tomando distância ali o Heitor. Aqui na lateral esquerda, lá ponta canhota, na verdade. Dá uma distância, faz um arremesso, joga para dentro da grande área. Sobe a zaga da Portuguesa, a bola tá viva. Volta com o Heitor, chega com ele, rasgando para dar um bico na bola, joga para fora do campo. O próprio Paraíso. Arremesso manual cobrado pelo Heitor, joga a bola com o Matheus Bueno. No gramado ele rola mais atrás com o Rayan. Domina o zagueiro Rayan para fazer o domínio. Vai pro lançamento, o Léo Santos tá lá de centroavante, hein? O Léo Santos está de centroavante lá no meio da área. Bola rolada. Regis ficou com ela. Dominou, preparou o cruzamento na área. Era justamente para o Léo Santos. O zagueiro fez o corte. A Portuguesa sai no contragolpe. O jogo está parado. É falta. Subiu a bandeira lá. O impedimento estava marcado no ataque do Guarani no lance do cruzamento do Regis. Viu, Adriano Almeida? Na hora que o Regis cruzou, o Léo Santos estava à frente ali para tentar completar. A bola foi tirada, mas aí o árbitro resolveu parar o jogo, anotando essa irregularidade.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos chegando a 28 minutos de bola rolando deste segundo tempo. 1-0, a Portuguesa está ganhando. A reposição de bola com Tomazella, goleiro da equipe da Portuguesa. Toma a distância ali, não tem muita pressa não, dá um bico na bola, despacha lá para o campo de ataque. Lançamento foi feito, quem sobe de cabeça é o Rayan, não acha nada, ela vai chegando com o Léo Santos. Rola a bola pelo lado esquerdo, na saída de bola com o Heitor, faz o domínio, carrega, tem marcação em cima dele. Quem chegava ali era o Felipe Marques para fazer o quarto, volta a bola para fora, é manual para a equipe do Bugre. Campo defensivo, tem pressa, bola cobrada, já com o Rayan, faz o domínio do gramado, já toca a bola com o Léo Santos lá pela direita, vem carregando a saída de bola, encontra o Diogo Matheus, aberto lá na direita, de volta da equipe do Guarani para fazer o domínio. Rola a bola pela intermediária, trabalha, Anderson Leite, vem com ela, faz o domínio, levanta a cabeça pro passe, ele breca, olha, Ricardinho encosta na cobertura, ele devolve lá na ponta direita, por ali com o Pablo Tomás, já faz o domínio, mais uma vez devolve lá atrás com o Léo Santos. É muito toquinho pra trás, né, Carlão? É muito toquinho pra trás a equipe do Guarani, não é de hoje, hein? Não é de hoje, tanto é que o Regis foi fazer a saída ali, né? Porque não adianta ficar tocando de lado, fica com a bola, mas não acontece nada, né? Sem nenhuma objetividade. O Regis já pega a bola, faz o lançamento lá pro Diogo Matheus, chega a zaga da Portuguesa pra fazer o corte, ela sobra com o Dudu, ele toca na bola, vem com o Tauan, tenta a finta por baixo, Léo Santos na recuperação, Gabriel Santos faz o domínio, gira o corpo, escapa da marcação por baixo, vai ali fazendo a pressão no Ricardinho, bola espirrada, sobra com o Regis, devolve lá da direita com o Diogo Matheus, ele faz o domínio, breca, pisa na bola, de cavadinha, lançamento, é pro Gabriel Santos na linha de fundo, ele faz o break, gira, na perna da canhota, faz o cruzamento, vem bola pra grande área, o desvio, ela vai pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Luz, Adriano Almeida. Na tentativa por cima ali do Pablo Tomás, não deu certo, ele até arriscou reclamar que houve um toque do jogador da Portuguesa, o que não aconteceu. Apenas tiro de meta para o Tomazella, que vai tranquilo, sem pressa alguma para cobrar, porque a Lusa vai vencendo 1-0. Vamos chegando a 30 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Então 1-0, a Portuguesa está ganhando. Giovanni Augusto marcou de pênalti a 51 minutos do primeiro tempo. 51, pênalti sofrido pelo Douglas Borel, que já não está mais em campo. O Giovanni Augusto foi lá, bateu com raiva no meio do gol, fez 1-0, a Portuguesa vai se segurando nesse 1-0, resultado simplesmente horrível para o Guarani, que vai encarando a zona de rebaixamento neste momento no Campeonato Paulista. Sobra de bola com o Matheus Bueno ali pela intermediária, faz a finta para cima do Paraíso, ele carrega, dá um tapa na bola lá com o Diogo Matheus, chega a marcação do Felipe Marques para cima, o Felipe Marques faz o corte, toca na bola, mas chega para fazer o domínio lá no campo de ataque. O Pablo Tomás, bola para fora, arremesso manual cobrado pela equipe do Guarani, mas está caído o jogador da Portuguesa, me parece que é o Felipe Marques que caiu, ou é o Eduardo Diniz que desabou lá pelo lado esquerdo, viu, Adriano Almeida? Coloca as mãos à cabeça ali, o árbitro agora vai dando uma olhada, no momento em que o técnico Pintado se prepara aí com 3 jogadores reservas para entrar. Então vamos lá, muita calma nessa hora. Primeiro, tá saindo o 11, Felipe Marques, que é o próprio que estava ali caído, para a entrada do 14, Pedro Henrique. Felipe Marques sai, 14, Pedro Henrique entra. O 9 é o Paraíso. Paraíso sai para a entrada do 20, Renan Gorni. Renan Gorni, 20. O último que sai é o camisa 8. Ricardinho ex-Guarani deixa o campo para a entrada do camisa 17, Denis. Denis é quem vai entrar. O árbitro já levantou a placa, já sinalizou as trocas, mas os 3 jogadores ainda na beira do gramado, porque os outros 3 que estavam como titulares demoram demais para saírem de campo. E o Felipe Marques deu uma de migué. Ele correu de um lado, do outro, foi lá na marcação como se fosse a barreira da cobrança da falta e continua em campo, lá do outro lado o Felipe Marques. Agora ele vai atravessar o campo, o árbitro falou não, sai por aí mesmo, pode sair por aí mesmo. É o futebol brasileiro, né? E a gente sempre fala isso vale também para os times de Campinas, incluindo o Guarani, porque quando está ganhando em jogo que também utiliza dessa artimanha, não é?
Mas faz parte do futebol, faz parte da cultura do futebol brasileiro, infelizmente. 32 minutos e bola rolando no segundo tempo, 1-0, a Portuguesa ganha, vem bola para o campo de ataque, o Guarani vai trabalhando, vai tentando chegar, Matheus Bueno domina, rola a bola com o Heitor, aperta do lado esquerdo, devolve do Matheus Bueno, lá no sistema defensivo, aperta o Denis para cima dele, devolve lá do outro lado, por ali quem chega é o Léo Santos, marcação do Dudu para cima, o Eduardo Diniz chega lá para fazer o corte, joga a bola para fora, é manual pro Guarani em cima da linha divisória do campo, vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 32:40 deste segundo tempo, placar CBN tá assim, ó, Guarani 0. Portuguesa. 1 para Portuguesa, que vem pro ataque, lançamento feito ali à frente, entre os zagueiros, dominou a bola, Renan, tocou do lado, fez a tabela, recebe de volta o Dudu, perde o tempo da bola, sai jogando a equipe do Guarani, aqui tá 1-0 para Portuguesa, Rafael Pio. Central da bola. Arena Barueri, 38 do segundo tempo. O Corinthians já jogou umas 4 bolas lá em Alphaville, mais ou menos. Um show de horrores. E o Palmeiras segue vencendo por 2-0. Cabela, com esse resultado, o Guarani não só entra na zona de rebaixamento, como praticamente diz adeus às chances de classificação, já que a Ponte, com 13 pontos, tem 8 a mais que o Bugre, que vai disputar 9 pela frente. Futebol como CBN. E entre eles tem o Água Santa ainda, né? Então não é só a Ponte Preta que não pode pontuar, né? Água Santa também não. Exato, tem 11 já o Água Santa. Exato, e joga hoje, tá jogando, não é? Ou joga amanhã? Joga amanhã, não é? Joga amanhã. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Guarani que vem para o campo atrás. Vai pro grão! Pelo lado esquerdo, sobra de bola com o Heitor, tocou o Gabriel Santos, faz o domínio, devolve lado esquerdo com o Marlon. Ele domina a bola, carrega ali pela diagonal, devolve lá no sistema defensivo. Sistema defensivo. Passou pelo Ryan, deixou pro Léo Santos, quase que um deixa pro outro, ninguém vai na bola. A sorte, Carlão, que não tinha ninguém ali, não, mas que situação Guarani, não, tá dormindo em campo. Muito mal. Cabela, toca as minhas anotações, você já sabe, né? As minhas anotações tão tradicionais. Cara, tem 2 finalizações do Guarani, 2 finalizações horrorosas. Então mostra a passividade do Bugre. Olha a Lucha. Olha a Lucha, vem pro campo de ataque, descendo com o Thales pela direita, bota velocidade, tem marcação pra cima dele, é falta. É falta do Heitor, vai amarelar pro jogador do Guarani, viu, Adriano Almeida? Porque veio num carrinho totalmente imprudente agora, né, o Heitor. Pra cima do Thales, lateral direito, que entrou no lugar do Douglas Borel no segundo tempo e que fica sentindo bastante ali na lateral direita. Amarelo, então, pro Heitor, e a Portuguesa ainda vai ter uma falta perigosa para lançar para a área do Bugre. Cabela. Oi, Pio. Tá demais. Rapidamente, o Água Santa joga hoje aqui no Brinco, contra a Inter de Limeira, 8 da noite. Daqui a pouquinho, portanto, já são... Daqui 12 minutos. Isso. 19h48, tô certo ou meu cebolão tá adiantado? Um pouquinho, 19h46 agora. Isso. Pronto, vamos ajustar aqui. É falta para a equipe da Portuguesa ali pela meia direita. O que é, Carlão? Vai expulsar o Heitor? É o VAR. O VAR chamou, se o VAR chamou, é pra trocar o amarelo pelo vermelho. Nada tá tão ruim que não possa piorar, viu, Cabela? E é mais ou menos assim que o Guarani vem vivendo essa noite de domingo. Porque o Heitor deu um carrinho imprudente, não foi um carrinho por trás. Foi um carrinho na lateral, mas o VAR mostra muito mais do que a gente consegue ver aqui rapidamente. E há grandes chances aí do Guarani ficar com 10 em campo. Pois é, e tem time, olha lá, amarelou pra alguém ali. Tem algum jogador do banco que tomou amarelo ali, é o Camacho, né? Tá com blusa ali, me parece que é o Camacho. Tomou amarelo. A gente confia, é ele mesmo. É ele mesmo, amarelo pro Camacho. Tomou o cartão no banco, foi reclamar, o árbitro largou o VAR pra dar amarelo pro Camacho. E assim, Carlão, tem time que com 10 em campo melhora. Será? É futebol. Futebol ele é capaz de nos promover algo improvável, de repente pode ser. Mas até aqui, aquele mesmo comentário meu do intervalo, sabe, até mostrando a indignação com a postura do Guarani, ele serve nesse momento. O Guarani muito mal, muito abaixo do que pode render, muito frio no jogo. Vermelho. E é direto, né, André? Direto, cartão vermelho direto pro lateral direito, camisa 2, Heitor. Lembrando que ele estava fazendo às vezes do Helder, lateral esquerdo, que já deixou o gramado. Ou seja, Heitor expulsa o Guarani com 10 em campo. Pois é, sim, ouviu o sinal aí do gol. Tem gol aí, meu caro Rafael Pio? Tem gol na Arena Barueri, é gol do Corinthians. Olha só, é gol de Yuri Alberto, 41 do segundo tempo. Cruzamento vem da direita, Yuri Alberto bate de primeira, a bola ainda desvia e mata o Everton, 2-1 no Clássico.
O Tonhão ressuscitou o Yuri, rapaz. Que coisa, hein? Terceiro jogo seguido. Faz gol, é verdade. 37 é falta para a Portuguesa pela direita, vem bola para a grande área. Todo mundo lá no meio da grande área, o goleiro tá conversando com alguém lá. O Vladimir saiu lá do gol, vai posicionar ali o Matheus Bueno, vai se ajeitando ali. A cobrança de falta é da Lusa. Tem o Eduardo Diniz de perto da canhota, tem o Tênis de perto da direita. Todo mundo lá para dentro da grande área. É bom momento para a equipe da Lusa, que ganha o jogo por 1-0. Vai empurrando o Guarani para a zona de rebaixamento. É falta para a Lusa, autoriza o árbitro. Diniz direto pro gol. Espalma Vladimir. Um canhão! A sobra de bola com a equipe da Portuguesa. Preparou o cruzamento, teve desvio, bola para fora. Escanteio para a Portuguesa. O Guarani se salva de tomar o segundo gol. Adriano Almeida. Ia ser um golaço do Eduardo Diniz. Ele encheu o pé numa bola cheia de curvas, que foi muito perto do ângulo direito do Vladimir. Vladimir muito bem nessa bola, espalmou. Na sequência, a Lusa ganha mais um escanteio e é de novo o Eduardo Diniz. Ele corre lá pelo outro lado, escanteio pelo lado esquerdo. Sem pressa nenhuma para fazer a cobrança do escanteio. Ele vai tomando distância para fazer a cobrança do esquinado lá pelo lado esquerdo. Ele se ajeita lá para fazer o levantamento. Toca na bola, curtinho. Quem vai buscar o jogo é o Tênis. Faz o domínio, perna canhota, perna direita, no bico da grande área. Bola volta com ele, tenta fazer o domínio, briga pela bola. O Guarani joga com um a menos. Foi expulso o Heitor por uma entrada mais forte e expulso também. É isso. O Denis foi expulso, porque ele já tinha tomado amarelo. Ele comete uma falta, toma o segundo amarelo e vai expulso, Adriano Almeida. Expulsão então para o jogador da Portuguesa, o Denis, que agora demora para sair de campo e é tirado pelo Regis ali, o camisa 17 da Portuguesa, que já tinha um cartão. Agora vai embora mais cedo, pelo menos no número de jogadores em campo tá tudo igual, Cabela, 10-10. Esse Denis, ele entrou, fez duas faltas, Carlão. Uma ele tomou amarelo, ele tomou vermelho. Só. E prejudica, né? A Portuguesa poderia tirar vantagem da situação numérica, né? 11-10, mas não. E olha o sufoco que o Guarani impondo o ritmo nesse final. Vem Guarani, lançamento pra área. Pega o goleiro. Fica caído ali o Marlon pedindo o pênalti. O árbitro disse que não foi nada, estava muito próximo do lance. Vai trabalhando a saída de bola a equipe da Portuguesa. Expulsão. Opa! Na arena em Barueri, o Rony ia ficando cara a cara com o Cássio, Cabela. Aí o Cássio saiu da área, deu uma voadora no Rony, impediu o Rony de seguir pra dentro da área. Ele faria o gol, está expulso o goleiro do Corinthians. Eu imagino o Cássio com aquele tamanho dando uma voadora do senhora. Rony, que tem 1,5 m. Coitado do Rony. O Rony ele já rola no gramado sem precisar de muita pancada. Imagina uma voadora, deve estar rolando até agora. É que a sorte é que a perna que o Cássio colocou na frente não acertou. A que acertou. Cara, o Cássio saindo é muito engraçado. É todo desgovernado. Vale buscar essa imagem depois. Desgovernado foi ótimo, hein? 40 minutos do segundo tempo, 1-0, Portuguesa está ganhando. O Guarani precisa pelo menos do empate para não ficar na zona de rebaixamento. Vai buscando o gol de empate, mas o passe errado mais uma vez do Matheus Bueno. Sobra de bola com o Tauan. O Tauan levanta a cabeça, rola a bola pelo lado direito, protege bem a bola, vem para o campo de ataque. O Thales vem carregando, brecou, olhou, tocou mais atrás. Agora sim é o Thales, que estava no lance, ele era o Dudu. Toca na bola, faz a tabela. Dudu recebe, entra na tela do campo, faz a finta entre as pernas do Matheus Bueno. Ele vem carregando pela meia, foi para a tabelinha, ali na frente da grande área. Bola rolada, Thales recebeu, linha de fundo, preparou o cruzamento, segunda trave, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, ela vai sobrando lá com o Renan Gordi, lá pelo lado esquerdo, faz o domínio, chega a marcação para cima do Anderson Leite, faz o corte, joga para fora, arremesso manual, que favorece a equipe da Portuguesa. Carlão de Freitas, 41 minutos, Portuguesa está muito mais próximo do segundo gol do que o Guarani. É uma Portuguesa empenhada, Cabela. O Matheus Bueno hoje faz uma das piores apresentações com a camisa do Guarani. Ele pode até fazer o gol, os dois da virada, mas até aqui errando muitos passes. É a Portuguesa com espírito, diferentemente do Bugre. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. Gabriel Santos sobe, não acha nada. Mantém a Portuguesa no campo de ataque. Na frente da grande área, bateu pra fora do gol. O Tauan ali na frente da grande área enfiou o pé na bola, jogou pra fora do campo. Adriano Almeida. Depois só olhou pro técnico Pintado, esticou o braço e pediu desculpas. Mas desculpas por quê? Tava livre mesmo, abriu, tinha que tentar chutar muito longe, tiro de meta já cobrado, o Guarani tem pressa. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 42 minutos de bola rolando. Segundo tempo vem Guarani, lançamento direto para fora. 42, segundo tempo, bola rolando aqui no Canindé pela 9ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani
0 para o Guarani. Portuguesa. 1 para a Portuguesa. Giovanni Augusto marcou de pênalti no último segundo do primeiro tempo, Pio. Central da Bola. Na Arena em Barueri, 47 já do segundo tempo. Aí é o seguinte, Rafael Claus deu mais 5, só que o Cássio ficou machucado, o Rony também caído, tá sendo atendido até agora, com certeza esses 5 vão ser acrescidos mais 5. E o Corinthians já fez todas as substituições. Me parece que Yuri Alberto tá pedindo para ir pro gol, rapaz. Vamos ver, daqui a pouquinho tem jogador do Corinthians de linha, não vai ser o Yuri não, que vai pro gol defender esses últimos 5 minutos. Por enquanto, Palmeiras 2, Corinthians 1. Pois bem. Tem jogador da Portuguesa caído quando vai mexer de novo Claudinei Oliveira e mais uma troca, não, mais 2 trocas na equipe do Bugre, Adriana. Sim, 2 trocas. Foram embora o 7, Pablo Tomás, e também o 18, Matheus Bueno. Para a entrada do 19, João Vitor, e também o camisa 44, Márcio Silva. Tá aí, portanto, colocou mais um zagueiro, né? Mais um zagueiro. Vem para o campo de ataque, a equipe na Portuguesa sobe a zaga do Guarani para fazer o corte ali pelo meio com o Rayan. Sobra de bola mais uma vez, Portuguesa fica com a sobra de bola, vem para o ataque, joga a bola, Thales aqui pela direita, preparou o cruzamento, bateu em cima, Thales protege a bola, vai saindo. Toca na bandeirinha, não saiu, hein? A bola ficou parada ali, o Thales está com a bola, tem marcação em cima dele, o Thales protege a bola, tenta escapar da marcação, chega a zaga do Guarani, toca na bola, ela corre em cima da linha, não sai. Toca na bola mais uma vez, a sobra de bola ali com o Dudu, chega no carrinho por baixo. É falta, amarelo pro Dudu, 16 da Portuguesa. Se o VAR não chamar, ele foi frontal esse carrinho também, viu, Adriana? E por isso até que o Dudu recebeu o cartão, olhou para a cara do árbitro, saiu correndo rapidinho. Pelo menos não dá pinta de que vai pro VAR agora, não. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Vem Márcio, zagueiro do Guarani, tenta o toque na bola, perde a bola. Na recuperação ele sobra com a bola mais uma vez, fez o toque ali pela meia, Rayan recebe na perna direita, dá um tapa na bola lá do outro lado pro Léo Santos. O zagueiro faz o domínio, tem a marcação do Renan Gordo de longe, ele faz um taco na bola lá com o Diogo Matheus do lado direito. Diogo Matheus devolve com o Rayan, vai tocando a bola de um lado de outro, a equipe do Guarani. Lado esquerdo, Anderson Leite recebe, vai pra cima o Guarani, precisa desesperadamente do gol de empate. Fez o passe mais uma vez aqui pelo lado esquerdo, o Gabriel Santos faz o domínio, ajeita, perna direita, faz o lançamento, joga lá para dentro da grande área, lá do outro lado, ele buscava a chegada do João Vitor, sobra de bola, batida para fora do gol! Diogo Matheus, 45 minutos deste segundo tempo, faz a batida, foi o lance com mais perigo em todo o segundo tempo, Adriano Almeida. Do Diogo Matheus, né, experiente, está tentando retornar um ritmo de jogo. No momento em que o quarto árbitro sinaliza, vamos até os 51 e o sistema de som do Canindé anuncia público pagante 2.280 o público para uma renda de R$ 73.220. Comissão técnica do Guarani vai ali para cima do quarto árbitro, desesperado. É pelo pouco tempo de acréscimos para ele, seria isso? Ah, deve ser, né? Deve ser, porque o segundo tempo foi bem picotado. Foi. Né? Tivemos expulsões, tivemos substituições, bem picotado. Cartão. Para quem? Tomazella, goleiro da Portuguesa, por retardar a cobrança do tiro de meta. Vamos a 51, portanto, já estamos com 46. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tomazella na cobrança do tiro de meta, despacha a bola lá para o campo de ataque. Bota a bola lá na frente, lançamento foi feito, passa por todo mundo, vai sobrando com o Rayan, domina do peito, coloca no gramado, tenta o toque mal feito, recupera a Portuguesa, lançamento feito, sobe o Márcio Silva de cabeça para fazer o corte, sobra de bola com o Marlon, devolve, Rayan, fez o passe com o Márcio, zagueiro aqui pelo lado esquerdo, já domina, gira o corpo, vai programado, recebe falta, o jogo tá parado. É falta que favorece a equipe do Guarani, campo defensivo, 46 e 50, rola a bola a equipe do
do Guarani ali no sistema defensivo com Anderson Leite. Encontra o Regis, tenta o passe, a marcação é do Tauan pra cima dele. O Regis rola a bola lá pela direita com o Diogo Matheus, faz a finta. Bola sobra com o Regis, ajeita a bola perto da canhota. Lançamento feito pra área, sobe a zaga, cortou, sobrou. João Vitor colocou no gramado. Tem jogador do Guarani caindo no meio da área. Sobra de bola, cruzamento, desvio pra fora. Tem jogador caído lá no meio da área, leva a mão ao rosto ali, Adriana. Não consigo aqui no visual identificar quem é, mas o Guarani teve boa oportunidade. Marlon, muito perto da marca do pênalti, tomou um choque ali no momento em que o Guarani atacava. Vai demorar um pouquinho aí para ele conseguir se recuperar. O árbitro aguardando, me parece até cabeça ali o choque. Eu acho que foi com o goleiro, viu? Com o Tomazella. O Tomazella sai, o zagueiro cabeceia na frente, o Tomazella acaba se chocando com o Mar, mas tá tudo bem com ele, hein? Vai se levantar, porque o Guarani tem escanteio a seu favor pelo lado direito do ataque, Diogo Matheus na bola. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá no meio, 48, quem sabe agora torcedor do Guarani. Diogo Matheus na cobrança, sobe a zaga. O Diniz estava lá para fazer o guarda, sobra de bola com o Regis, já devolve a bola para a grande área, corta de cabeça mais uma vez o setor defensivo da equipe da Portuguesa. A bola sobe, desce, chega ali, o Gabriel Santos tenta o toque na bola, o Thales furou, protegeu, correu atrás, foi puxado, é falta. É falta que favorece a Portuguesa ali à frente da grande área defensiva. Pois não, Rafael Pio. Tem mensagem, é isso, Pio? Tem mensagem aqui no youtube.com/CBN Campinas. O Bruno Henrique tá ouvindo a nossa transmissão e assistindo o clássico Corinthians e Palmeiras. O Ayrton Marques está dizendo aqui, Cabela, parabéns por estarem no local do evento. E o Lude, Carlão, treinador tirar Pablo Tomás só no final, parece que combinou com o loser. E também eu não entendi a entrada do Caio, porque ele colocou o Caio aqui para marcar as descidas da Portuguesa, mas agora eu achei até que ele iria colocar o Léo Santos de volante, né? Porque o Léo Santos tem também essa facilidade, mas ele colocou o menino aqui, o Márcio Silva, do lado esquerdo como um terceiro zagueiro. Eu não entendi, tudo bem, para cobrir esse lado da Portuguesa, mas agora o Guarani não tem mais, tem que partir para cima. Não tinha essa, nem pensar em eu não entendi, realmente eu não entendi. A entrada para formar um trio de zagueiros. Se ele liberasse o Léo Santos, tudo bem, mas ele não liberou. Toca a bola a equipe do Guarani, vem pro câmara, tá com o Regis lá pro lado direito, tenta o cruzamento, bateu em cima do Dudu. Bola foi pra fora, reveste manual pra equipe do Bugre. 49-20, desesperador o momento do Guarani, nesse momento perde o jogo por 1-0, vai ficando na zona de rebaixamento na reta final da fase de classificação, hein? Sobe Dudu de cabeça pra fazer o corte, a bola sobra lá pelo lado direito, o Regis fica, faz o domínio, mas com a mão. Bola toca na mão do jogador do Guarani, é falta que favorece a Portuguesa e tem gol, meu caro Rafael Pio. Arena Barueri, é gol do Corinthians. Que coisa é o futebol, hein? O Timão empata o jogo com 1 a menos. Gustavo Henrique, o zagueiro, está no gol. E o Corinthians chega ao empate agora na Arena Barueri. Palmeiras 2, Corinthians 2. Olha, a turma fala que treinador não ganha jogo. Não sei, eu acho que ganha muito, viu, Carlos? Porque depois que mudou o treinador do Corinthians, mudou o Corinthians. Esse empate heróico. Eu senti a vibração de Campinas, São Paulo. Não sei se o Pio me entendeu. Que coisa, que empate heróico, Rafael Pio. Tá emocionado, deve estar emocionado. Não, e o detalhe, o Yuri Alberto teve que deixar o gramado, foi de maca pro vestiário. Corinthians com 2 a menos, e aí sai o gol. Coisa em garro, marca de falta. Mas como o futebol é emocionante, né, meus amigos? Pois é. Não chora não, Pio. 50 minutos e 40. Estamos no último giro do ponteiro aqui no Canindé. 1-0, a Portuguesa está ganhando o jogo. Trabalha o Guarani, lançamento feito lá para o campo de ataque, é para o Marlon. Ele corre pela ponta canhota para ficar com ela. Faz o domínio, tem marcação para cima dele para fazer o corte e botar para fora. Era a chegada ali do Marco Antônio. Arremesso manual para o Guarani, já chegamos a 51. Vamos a 52, Cabela. Tem mais um de acréscimo, então agora sim, girando pela última vez. Anderson Leite joga a bola para a área, sobe a zaga da Portuguesa para fazer o corte. De cabeça, toca na bola ali pela meia também o Thales. Volta a bola, mais uma vez com o Anderson Leite. Vai para o cruzamento, joga a bola na área, o desvio. Chega o goleiro, Tomazella, evita o escanteio, fica com ela. Para botar ordem na casa da Portuguesa, mais uma vez o Tomazella, Adriano Almeida. Foi um desvio do Robson de cabeça, aqueles meio perigosos, né, que podem enganar o goleiro. Mas o Tomazella caiu, pegou essa bola e tem tudo que vai enrolar para repor.
Já repõe a bola, despacha para o campo de ataque, lançamento feito, 51 minutos e 40. Vai terminar o jogo aqui no Canindé. Tá dando Portuguesa para cima do Bugre. Bugre irreconhecível. Mais um jogo horrível do Guarani. Sobra de bola com o Regis. Faz a abertura pelo lado esquerdo. Por aqui quem chega na bola é o Anderson Leite. Torcedor do lado aqui vai a loucura. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Canindé. Guarani. 0 pro Guarani. 1, Giovanni Augusto de pênalti pra Lusa. Central da Bola. 8 da noite, mais 3 minutos. No exato momento que termina a Portuguesa 1, Guarani 0, termina Palmeiras 2, Corinthians 2 na Arena Barueri. Parece que até combinaram. Que jogaço lá na Arena em Barueri. O Gustavo Henrique ia tomando um frangaço. O zagueiro do Corinthians que foi pro gol no lugar do Cássio. Mas um frangaço. E aí a cobertura veio e acabou aliviando. O que não está aliviado é o torcedor do Guarani. Pelo contrário, Adriano Almeida, o Bugre está na zona de rebaixamento depois dessa derrota, Adri. Pio, e os jogadores do Guarani saindo bastante cabisbaixos por aqui, alguns ainda no gramado do Canindé. Torcedor do Guarani que temos que chamar a atenção e parabenizar, porque vieram em um bom número hoje para a capital e agora saem daqui, obviamente, muito desapontados. É o 6º jogo consecutivo do Guarani sem vencer. E desde 2006, sem sair do Canindé comemorando uma vitória, meu caro Rafael Pio. Carlão de Freitas, é aquela história, né? Quando você está na zona da degola, ali na parte inicial do campeonato, no meio do campeonato e vem numa recuperação, é uma coisa. Quando você entra na zona de rebaixamento, faltando 3 rodadas, é um momento muito difícil para se entrar numa situação dessa, Carlão. Muito difícil para administrar essa situação. O comportamento do Guarani hoje foi um comportamento muito abaixo, justamente na situação de afunilamento do campeonato. Pelas circunstâncias, até o empate serviria, pelo menos o Guarani não entraria nesta zona incômoda. Eu falei para a Adri aqui quando terminou o jogo, tudo bem, após uma vitória, mas o espírito da Portuguesa, a Portuguesa tecnicamente, ela é inferior ao Guarani. Não estou falando de pontos, nível de atuação, de jogador por jogador. Vamos tirar essa situação do campeonato. O Guarani é melhor que a Portuguesa. Agora, a Portuguesa entendeu a situação que vive, entendeu o campeonato que está disputando para esse jogo. Ela entrou nesta partida sabendo da importância da vitória, que a vitória tiraria a Portuguesa da zona do rebaixamento, sabendo que era um confronto direto, ou seja, entrou com a faca entre os dentes, diferente do Guarani. A inércia do Guarani, ela foi durante todo o jogo. E não sou eu que estou falando, o Cabela foi contundente aqui no chute do Diogo Matheus aos 45, 46 do segundo tempo, que foi a primeira finalização do Guarani. O chute mais perigoso, Pio. E num jogo que vale muito. Um jogo que vale a permanência, de repente. Né? E um Guarani, uma letargia danada, um time completamente inerte, não sabendo da situação que vive, e perdeu com merecimento. Perdeu para um time que estava faminto. Perdeu para um time que entendeu o jogo. Perdeu para um time que sabe das limitações e lutou uma barbaridade. Ricardinho com 34 anos, dando rabo de arraia aqui no meio campo toda hora. O Giovanni Augusto, sabendo da responsabilidade do jogo, foi um gigante no primeiro tempo, até para provocar, para criar um clima para a partida. Sabe, a Portuguesa entendeu o jogo e, sabendo das limitações, ela lutou bravamente. Por isso ela merece a vitória. Agora o Guarani, gente do céu, parecia um amistoso. O Guarani não atacou a Portuguesa. O Tomazella foi um mero espectador. Fez uma defesa difícil agora, no último instante aqui, no Anderson Leite, um desvio de cabeça. Foi assustadora a atuação do Guarani no Canindé. Assustadora. Restam 3 rodadas. São Paulo, Botafogo e Bragantino. Mas hoje foi a atuação de rebaixado. Vai ter que mudar muito diante de 3 adversários ferrenhos para permanecer. Agora, com esse sono, com essa pasmaceira apresentada agora há pouco no Canindé, o Guarani vai cair. E o Adriano Almeida e o próximo adversário do Guarani tem uma semana inteira aí, né, pra trabalhar,
mas é nada mais, nada menos que o São Paulo, que vem de 3 jogos também sem saber o que é vitória, e vai precisar dar uma resposta no próximo final de semana, né, Dri? O Pio, ela tá se dirigindo boa. ao sala de imprensa para a coletiva. Boa. Vamos ouvir o Giovanni Augusto falando para a TV do Paulistão na saída do gramado. Vamos ouvir. Vitória, e para quem você dedica esse prêmio de craque do jogo? Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por mais uma vez ter nos abençoado aí, a gente estar empregado com saúde, e dedicar essa vitória ao meu filho João, que é um torcedor nato da Lusa, né? Ele que me fortalece todos os dias em casa, quando o momento não tá bom. E então eu quero dedicar esse gol pro meu filho João, dizer que o papai ama muito você, filho. Meu filho Vitório também, sempre que dá, me acompanha, amo muito vocês, são muito importantes para mim. E aos meus companheiros, sem dúvidas também, porque não é fácil vestir essa camisa, né, que tem muita história no futebol. E a gente não vinha tendo bons resultados, apesar de fazer bons jogos, se dedicar. Mas a gente sabia que no momento certo Deus iria abençoar e a gente iria sair com a vitória, e foi o que aconteceu hoje. Fico muito feliz de ter marcado o gol e, consequentemente, ter ajudado a nossa equipe a conquistar mais 3 pontos que são muito importantes no campeonato, e mais feliz ainda de conseguir mais um prêmio. É muito importante, é isso que nos fortalece, que nos motiva cada vez mais a sair de casa. Então, dedicar esse gol para minha família, ao nosso torcedor, ao nosso grupo, a nossa comissão técnica tem esforçado bastante, e eu tenho certeza que agora vai ser uma virada de chave no campeonato. Aí, o Giovanni Augusto, eleito, né, lá no voto da Federação Paulista de Futebol, o craque do jogo. E a situação, Carlão, ouvindo o Giovanni Augusto dizer, a gente vai virar a chave do campeonato agora, me parece que é muito mais no psicológico. Os caras se uniram, vamos lá, faltam 4 rodadas, né, antes do jogo contra o Guarani. Vamos lá, a gente precisa das vitórias para conseguir escapar. Acho que isso também fez diferença hoje, né, Carlão? Olha, Pio, eu acompanhei na quarta-feira, né? Quarta ou quinta-feira, Portuguesa e Água Santa. Na quinta-feira, aqui no estádio do Canindé, a Portuguesa não venceu o jogo. Mas a Portuguesa, ela guerreou. A Portuguesa, ela brigou. O jogo, aliás, ele teve... parecia jogo de Libertadores, tal a disputa efervescente, né? Só que eu senti naquela noite, eu até disse na nossa programação, que a Portuguesa estava com espírito. Pode até cair, né? Restam 3 rodadas, pode até cair. Mas a gente percebe até nas falas do Giovanni Augusto, que nos tempos de Guarani era sempre muito frio, né? Mas nas falas do Giovanni a gente pôde perceber aqui que o time tá querendo. O time quer sair dessa situação, quer presentear a torcida com a permanência, e dependendo, né? O grupo da Portuguesa tá tão estranho que pode até se classificar. Só que a Portuguesa tá querendo escapar, coisa ao contrário do Guarani. O Guarani parece que quis entrar, Pio. A atuação do Guarani aqui hoje, ela foi assustadora. O time aceitou passivamente o resultado, né? O segundo tempo, então, meu Deus do céu, foi pior que o primeiro, né? No início ali, um pouquinho de efetividade, um pouquinho de luta, de entrega, mas depois voltou a estaca zero. E a Portuguesa era para ter decidido o jogo antes se o Paraíso tivesse convertido aquela conclusão, né? O cruzamento do lado esquerdo. Então, realmente, uma atuação assustadora. Como eu disse aqui anteriormente, restam 3 rodadas. E agora não tem mais essa coisa, é o São Paulo, é o Bragantino, é o Botafogo. Não, o Guarani vai precisar de 2 vitórias aí, né? Segundo os cálculos matemáticos. Uma vitória, um empate, talvez. E pega São Paulo e Bragantino em casa, que são os mais difíceis, e fora o Botafogo. Sabe, agora a mudança de postura, ela vai ter que ser a partir de agora no vestiário. Que o discurso pós-jogo seja um discurso muito forte. Porque o Guarani hoje aqui, ele foi inerte. O Guarani parecia que estava jogando um amistoso de início de temporada. Não a permanência dele no Campeonato Paulista. Então isso me preocupou. Porque às vezes, Pio, no futebol, se um time está mal tecnicamente, na luta, na entrega, ele consegue equilibrar. Ele consegue dar uma resposta. Foi o que aconteceu com a Portuguesa, o que está acontecendo, pelo menos nestas 2 últimas rodadas. Agora, com o Guarani, não. O time veio de cabeça para baixo. O time despencou. Depois daquele jogo contra o Mirassol, né, em que ele toma revirada, né, um jogo maluco, o Guarani despencou no Campeonato Paulista. E mesmo com a chegada do Claudinei, eu não vejo sinais de recuperação. Então isso é o preocupante, e ainda dá tempo. São adversários fortes? São adversários fortes, mas ainda dá tempo. Agora,
tem uma semana agora para trabalhar. Ainda bem, né, que o Claudinei vai poder colocar a filosofia dele em prática, porque não teve tempo para trabalhar. É recuperação, jogo, concentração, viagem. Não dá para trabalhar taticamente. Agora ele vai ter uma semana. Só que a semana vai ser dura, vai ser ferrenha, em que ele tem que melhorar a parte técnica da equipe, que, nossa senhora, hoje foi terrível, e a parte emocional. Hoje o Guarani ele aceitou o jogo da Portuguesa desde o início. Antes do Guarani tomar o gol, já chamava atenção. O Matheus Bueno errou 3-4 passes. E foi um terror na partida também. O Matheus Bueno foi o retrato do Guarani. E eu não quero colocar o Matheus Bueno na cruz. Eu tô falando isso porque é um jogador de potencial, um jogador que já mostrou do que é capaz com a camisa do Guarani e caiu de ponta cabeça nesse 2024. E hoje foi um retrato disso. Então, a semana vai ser de muito trabalho do Claudinei Oliveira para ele colocar as ideias dele em prática e, principalmente, elevar o emocional, melhorar a postura de enfrentamento do Guarani, porque desse jeito, Pio, o futebol de hoje no Canindé, com 2, 3 finalizações, uma mais ou menos com perigo de um chute do Diogo Matheus aos 45 do segundo tempo, é postura de time rebaixado. Ô Cabela, a gente sabe que o Guarani começa o campeonato já com muitos problemas. E aí não tô dizendo em termos técnicos, em termos táticos, mas sim comportamental, por conta daquele episódio envolvendo o Regis. Toda a briga, confusão com o técnico Humberto Louser, que culminou, inclusive, depois, sem dúvida nenhuma, obviamente que aliado aos resultados, com a demissão do treinador. Mas você acha que isso pode ter deixado esse elenco repartido, rachado, sem interesse, Cabela? Eu não só acho, como eu tenho quase certeza. Sabe de onde veio a certeza? Do gol do Regis, que foi um golaço na última quinta-feira contra a equipe do Santo André, e ele vai comemorar, só 2 jogadores vão comemorar com ele. Sim. E aí você vê que um gol naquela altura do jogo, 2-0, um golaço, que deixa a torcida do Guarani maluca lá no Brinco de Ouro. E aí os jogadores não vão comemorar com o principal jogador do Guarani, que é o Regis. E aí vem a pergunta, o Regis, quando ele pediu para ser titular, será que ele deveria ser titular? Ou ele teria que ter um pouquinho mais de humildade e dar um tempo? Isso pode quebrar o elenco. Os jogadores que por exemplo, o jogador que era para ser o titular, e naquele momento o técnico fala, não, Regis, você não pode. Eu não posso porque eu quero ser titular. E quem é o titular? Você briga, você arruma uma intriga ali no meio. Eu acho que o Humberto Louser, lá no começo do campeonato, ele não soube gerenciar tudo isso. E isso quebrou a equipe do Guarani. O Guarani fez um bom jogo contra o Corinthians na estreia, fez um excelente jogo contra o Ituano lá em Itu e fez um bom jogo contra o Mirassol, tomou a virada. Dali pra frente, acabou o Guarani. Por quê? Alguma coisa tá errada. São 8h mais 15, estamos repercutindo a derrota do Guarani diante da Portuguesa agora há pouco por 1-0, gol de Giovanni Augusto cobrando pênalti, só lembrando, Portuguesa marcou 2 gols, um deles foi anulado, resultado que coloca o Guarani na zona de rebaixamento. Passando aqui a classificação do grupo do Guarani, o grupo B, o Palmeiras lidera com 18 pontos ganhos, a Ponte vem na segunda colocação, 13 pontos, o Água Santa começou agora o jogo do Água Santa, vai empatando 0, agora não, há 15 minutos, né? Vai empatando 0-0 com a Internacional de Limeira, jogo que está acontecendo aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Digo aqui porque eu estou em Campinas, Carlos Cabela, Adriano Almeida e Carlão de Freitas, com Naldo Araújo, esse sonzão da CBN Campinas estão ao vivo, direto do estádio do Canindé, na capital paulista, a CBN acompanhando em loco a partida. O Guarani é o 4º colocado, apenas 5 pontos ganhos, meus amigos. E aí, o Bugre, na classificação geral, é o 15º colocado, 5 pontos. O Santo André, o lanterna, com 4 pontos. Acima do Guarani está o Ituano, que ontem empatou com a Ponte 1-1, 6 pontos. Então tem 1 ponto a mais que o Bugre. A Portuguesa, com essa vitória, foi a 7. Abriu 2 pontos em relação ao Guarani. Botafogo de Ribeirão, que é um dos adversários do Bugre nessa reta final da competição, tem 8 pontos ganhos. E agora a gente vai eleger o craque do jogo.
Giovanni Augusto foi eleito pelo pessoal que acompanhou aí nas redes sociais, na Federação Paulista e tudo mais. Você concorda com eles, Carlos Cabela? Concordo. Giovanni Augusto foi o maestro enquanto esteve em campo na equipe da Portuguesa e marcou o gol de pênalti, mas ele ajudou muito a Portuguesa hoje a chegar a essa vitória para mim, Giovanni Augusto. O voto de Carlos Cabela, que narrou a vitória da Portuguesa 1-0 para cima do Bugre. Adriana Almeida tá indo para a sala de imprensa e também vota, Dri, no craque do jogo. Dri? Para mim, hoje, o melhor em campo foi quem resolveu no primeiro tempo a partida. Já poderia ter feito um gol anulado, depois sofreu o pênalti. Lateral direito da Portuguesa, Douglas Borel, para mim, o melhor em campo hoje. Douglas Borel, bom voto, é o voto da Adriana Almeida. Borel, um voto. Giovanni Augusto, um voto. Você desempata, Carlão de Freitas. Ok, Rafael Pio, e 2 jogadores que foram fundamentais, né, para a Portuguesa consolidar essa vitória. O Douglas Borel, ele sofre o pênalti, ele faz um gol em impedimento. O Giovanni Augusto, ele faz o gol de pênalti e ele é o responsável pelas principais jogadas da Portuguesa, principalmente no primeiro tempo. O Ricardinho coloca uma bola na trave graças ao lançamento do Giovanni Augusto. E a Portuguesa foi o retrato do Giovanni Augusto para o jogo de hoje. Não sei se ele carregou alguma raiva para o jogo, fez o gol, foi provocar a torcida, mas o Giovanni Augusto entendeu a importância da partida. Entrou com a faca entre os dentes, entrou carregando alguma mágoa do Guarani. Queria jogo, ele estava querendo jogo. Tanto é que no banco de reservas, mesmo quando saiu, ele ficou ali auxiliando o Pintado. Então, por ter entendido a situação da Portuguesa, por ter entendido o tamanho da partida hoje contra o Guarani, eu também dou ao Giovanni Augusto o craque do jogo. Giovanni Augusto é o voto de craque do jogo no entendimento da equipe da CBN Campinas, trazendo aqui alguns resultados, né, deste domingão. Muito futebol neste domingão. No Campeonato Baiano teve clássico entre Vitória e Bahia. Melhor pro Vitória, que venceu por 3-2 de virada, hein? O Bahia teve 2 jogadores expulsos, sofreu a virada. Teve clássico também lá no Campeonato Carioca e o Vasco bateu o Botafogo por 4-2. Pelo Campeonato Catarinense, jogam neste momento Barra e Joinville. O Barra vai vencendo pelo placar de 1-0. O Campeonato Gaúcho tem bola rolando também. E o Novo Hamburgo, 18 minutos do primeiro tempo, vai batendo o Internacional pelo placar de 1-0. Pelo Campeonato Mineiro, bola rolando já no finalzinho já do jogo, 41 da segunda etapa. O Cruzeiro, em Governador Valadares, vai batendo o Democrata por 2-1. No Campeonato Paranaense, o Atletiba, já na reta final também, 40 minutos do segundo tempo, Coritiba e Atlético vão empatando pelo placar de 1-1. Pelo Campeonato Paulista, mais cedo você acompanhou aqui na CBN Campinas a vitória do Novo Horizontino para cima do Santos por 1-0. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, mando do Verdão lá na Arena em Barueri, terminou agora há pouco também, placar 2-2. Com a narração de Carlos Cabela, a vitória da Portuguesa 1-0 para cima do Guarani. Nesse momento, 18 minutos do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro, Água Santa e Internacional de Limeira vão empatando por 0-0. Elegemos o Giovanni Augusto como o craque do jogo. E hoje vai ser difícil, hein? Mas quem será que foi o pior, hein? O pior em campo. Difícil porque acho que tem alguns, né, Cabela? Olha, Pio, tem vários, mas eu acho que eu vou votar em um aqui que eu tenho certeza que o cara não deve votar nele também, se bobear a Adriana também, mas antes, tem uma churrascaria aqui ao lado. Nossa senhora, Nós chegamos aqui 4 horas da tarde e a fumaça já vinha pra cá, mesmo com toda aquela chuva, tinha fumaça saindo da churrascaria. Já devia estar saindo desde as 11 da manhã, 10 da manhã. Jesus. Continua. Eu tô com uma fome, vem esse cheiro aqui, não dá muito certo, viu? Não dá muito certo. Pra mim, o pior em campo, Matheus Bueno, sem dúvida pra mim. Parece que eu senti o cheiro aqui. Pois é. Adriana Almeida, o seu voto no pior do jogo, Dri. Bom, votando então no pior em campo hoje, para mim, o volante Matheus Bueno. Gestou muito, não conseguiu sair com qualidade no passe ali do meio para o ataque, fazendo essa transição. Acho que o Claudinei Oliveira, inclusive, poderia começar a ver as outras opções na volância do Guarani. Matheus Bueno hoje, para mim, o pior em campo.
Adriana Almeida na sala de imprensa, já no estádio do Canindé. A gente está monitorando aqui, né? Daqui a pouquinho o Claudinei Oliveira chega para conceder a entrevista coletiva. E ele será o primeiro, né? Só lembrando que, por determinação da federação, sempre o técnico do time visitante é quem concede a entrevista coletiva primeiro. E aí, Carlão? É isso? É isso, Rafael Pio. Eu concordo com os amigos, né? O Cabela, com o Adri. E infelizmente, né? Porque o Matheus Bueno, ano passado, ele faz aquela dupla interessantíssima, né? Com o Matheus Barbosa. E o Guarani dava indícios de que iria subir de divisão. Caiu, né? Dentro do campeonato e a gente lamenta até hoje. A torcida ainda carrega um pouco aquela mágoa, né? Agora, o 2024 do Matheus Bueno, muito ruim até aqui, muito ruim. Não sei se ele está desmotivado, não sei se propostas chegaram e a diretoria acabou não negociando o jogador, mas é um meio-campista bem diferente do ano passado, quando era vibrante, quando estava querendo o jogo. Dessa vez não, errando muitos passes, e eu também elejo aí o Matheus Bueno como o pior em campo. Matheus Bueno, por unanimidade, o pior em campo na derrota do Guarani 1-0 diante da Portuguesa. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais pra você, e inclusive a entrevista coletiva do treinador Bugrino. Vamos ver e ouvir o que vai dizer Claudinei Oliveira. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Portuguesa. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani Portuguesa. Central da Bola. 8h25, Central da Bola repercutindo a derrota do Guarani 1-0 diante da Portuguesa no estádio do Canindé. Repetindo, meus amigos, o Guarani com esse resultado está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista com apenas 5 pontos ganhos. Resultados das divisões do Paulistão 2024 pela Série A2. Neste domingo, o Juventus bateu o Monte Azul lá na Moca por 3-0. Primavera de Indaiatuba e Capivariano ficaram no empate por 2-2. Pela Série A3 do Campeonato Paulista, o São Bernardo venceu a Matonense por 2-1 fora de casa. Esse jogo foi lá em Matão. Pelo Campeonato Paulista da Série A4, galera de Jaú tá feliz da vida. Vitória do 15 diante da Penapolense por 2-1. E a Francana bateu o São Carlense pelo placar também de 2-1. São aí os resultados deste domingo em todas as divisões do Campeonato Paulista. Deixa eu só trazer aqui alguns placares de jogos que estão com bola rolando. Pelo Catarinense, o Barra vai batendo o Joinville por 1-0. Lá no Gaúcho, Novo Hamburgo vencendo o Internacional por 1-0. No Mineiro, jogo já nos últimos minutos. Cruzeiro 2, Democrata 1. No Paranaense, segue 1-1 Atletiba, 45 do segundo tempo. E o Maringá vai batendo o Cianorte por 2-1. Campeonato Paulista, bola rolando. Gol da Inter de Limeira. Gol da Inter no estádio Brinco de Ouro.
A Inter vai batendo o Água Santa. Bom resultado pro Guarani, não. Aqui nada, o Água Santa já tá lá em cima. Bom resultado pra Ponte, né? Aí sim, bom resultado pra Macaca. Internacional de Limeira 1, Água Santa 0. O Água Santa é o mandante do jogo, a pedido da Federação Paulista. O jogo acontecendo aqui em Campinas. Panorama de momento na sala de imprensa. Adriana Almeida traz pra gente aqui o panorama de momento. Tá mandando aí já. Daqui a pouquinho a gente pega a palavrinha da Adriana. Agora sim. Oi, Cabelinha. Esse resultado da Inter também é ruim pro Guarani. É verdade. Porque o Bragantino, a Inter passa o Bragantino na classificação, e aí o Mirassol fica 1 ponto do Bragantino, a Inter de Limeira 1 ponto à frente, e o Bragantino pega o Guarani ainda. É verdade, Cabelinha, é verdade. O Bragantino vai pegar o Guarani brigando pela classificação. É ruim, obviamente não na briga direta, porque a Inter tá lá em cima, né, na tabela geral. A Inter tá lá em cima, mas em termos de confrontos, né, pelo que vai depender um e outro no restante do campeonato. Tem razão. Resultado ruim pro Guarani e resultado bom pra Ponte em termos do Água Santa não pontuar nesse momento. Agora sim, Adriana Almeida, panorama de momento aí na sala de imprensa, Adri. Pio, tudo pronto aqui na sala de imprensa do estádio do Canindé. Lembrando que as duas coletivas serão aqui na mesma sala. Primeiro a do Guarani, nós aguardando a presença então do técnico Claudinei Oliveira. A qualquer momento ele aparecerá por aqui. Boa, Adriana Almeida lá na sala de imprensa do estádio do Canindé. Só trazer rapidamente aqui, já que a gente está falando disso, antes do Carlão comentar, a classificação geral do Campeonato Paulista. Santos primeiro, 19 pontos, Palmeiras segundo, 18, Internacional de Limeira está indo a 16, na terceira colocação, hein? Que campanha da Inter, Novo Horizontino é o quarto, tem 15 pontos ganhos. Aí vem na sequência Red Bull Bragantino em quinto, São Paulo sexto, Mirassol sétimo, a Macaca é a oitava colocada, Ponte com 13 pontos ganhos. São Bernardo nono, Água Santa décimo, Corinthians 11º, Botafogo de Ribeirão 12º, Portuguesa 13ª colocação 7 pontos, Ituano 14º colocado 6 pontos, o Guarani é o 15º 5 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, e o Santo André, o Lanterna 16º 4 pontos ganhos. Antes da entrevista coletiva, agora é hora de Carlão de Freitas analisar um pouco mais essa derrota do Bugre, 1-0 diante da Portuguesa no... O comentário do jogo. E aí, Carlão, uma pergunta até sei que difícil pra responder, mas teve alguma coisa no jogo que dá pra dizer, bom, pelo menos isso aqui deu uma salvada ou desastre total, hein, Carlão? Olha, Pio, olhando com muita boa vontade, cara, não teve não. Não teve não. Os zagueiros tiveram um comportamento ruim, errando muito na saída de bola. Talvez a entrada do Diogo Matheus, que criou a oportunidade, a principal oportunidade do Guarani, chutando de longa distância, né? O Regis, no segundo não, mas pelo menos no primeiro tempo querendo o jogo, né? Mostrando que estava com raiva da situação. Pouca coisa, pouquíssima coisa. Hoje foi uma exibição grotesca, horrível em todos os aspectos, né? Desde da vibração, da motivação até a parte técnica. Né, a gente fala é um jogo para se esquecer, não, é um jogo para se lembrar, né, de como não jogar, né? O Guarani hoje não veio para São Paulo, ao contrário da sua torcida, né, que compareceu em grande número, veio com o intuito de apoiar, e como o time faz arquibancada, a torcida do Guarani também foi murchando, né, porque o time não apresentava nada, né, Pio? Então eu não consigo enxergar, não sei se eu estou muito assustado, né, com a exibição do Guarani, mas eu não consigo observar algo positivo desse Guarani do Claudinei Oliveira até aqui. Vai precisar mudar muito, ainda bem que tem uma semana praticamente para trabalhar, para um jogo difícil que vai ser contra o São Paulo, né, porque o gigantismo do São Paulo, as individualidades do São Paulo é a necessidade, né, Cabelo, do São Paulo. Mas pelo menos tem esse tempo para trabalhar. Então que seja uma semana muito proveitosa, que seja uma semana em que o Claudinei possa colocar toda a filosofia dele em prática
e que a parte mental também seja melhorada, né? Porque o Guarani vai entrar agora numa situação real de luta para escapar do rebaixamento e está hoje no bloco dos dois últimos colocados. Então não consigo, Pio, sinceramente não consigo. Estou abrindo meu coração aqui para ver se eu consigo observar alguma situação, mas não. O Guarani não apresentou nada de positivo e até pela importância do jogo, né? Um jogo tão pesado, tão difícil, em que o Guarani não conseguiu aí mostrar nada para o seu torcedor. Carlão e Pio, só para colocar aqui, o Guarani vai pegar o São Paulo. São Paulo precisando de vitória. Vai pegar o Bragantino precisando brigando, brigando. E vai pegar o Botafogo na última rodada. Não, acho que o Botafogo é no meio, né? O Bragantino é a última. Eu acho que pior Só que é no ainda. Santa Cruz o Botafogo. Então, porque o Botafogo tem 8 pontos. Ele está a um ponto à frente da Portuguesa, 2 pontos à frente do Ituano. Ele vai precisar de uma vitória, né, Cabelo? Ele Ô, vai Pio, precisar só de ver uma o próximo vitória. jogo do Botafogo. Contra quem que é? O da próxima rodada. Vamos já. Só ver pra gente tentar decifrar alguma coisa com relação ao No que Guarani. pode chegar precisando e Isso, querendo o Botafogo, né? Que seja um jogo vencível aí pro Botafogo consolidar a permanência, Aí o porque Guarani aí ele entra um pouco mais tranquilo contra o Guarani. Agora, se ele Mas pegar 3 pontos contra o Botafogo não vai resolver. Não, ele vai precisar pelo menos de um Ele vai empate com o precisar Bragantino. É a Portuguesa, rapaz. Aí, é jogo de guerra, né? É jogo de É guerra a novamente. Portuguesa. Só que é lá no Santa Cruz. É no Santa Cruz. É no porque a Santa Portuguesa Cruz, já fez isso. 2 aqui. Isso. Só que é lá no Santa Cruz. Então, uma possibilidade boa pro Botafogo vencer e selar a permanência. E vai mais tranquilo para enfrentar o Guarani. Mais tranquilo não, né, Cabela? Com menos necessidade, né? Pois é. E o destino quis dizer o seguinte: Carpini, você vai ter que derrubar o Guarani. Ele vai para Campinas para vencer o jogo. Não, tem que ganhar o Diferente, jogo. Cabela, se traçarmos o paralelo do São Paulo contra a Ponte em Campinas, por que eu tô falando isso? Porque foi o jogo também na nossa cidade. O São Paulo chega a Campinas contra a Ponte mais tranquilo. Depois de um título, venceu o Água Santa no meio de ressaca, semana. entre aspas. Chegou gigante, né, contra a Ponte, né? Tranquilão. Agora não. Agora, além de estar precisando do resultado, está a 3 jogos sem vencer. E, Cabela, até na viagem eu vim batendo um papo com a Adri sobre a situação do São Paulo. Se o São Paulo perdesse ontem pro Bragantino, já ia começar zum pra cima do Carpini. A gente sabe como é a pressão em time grande. Ainda mais o Carpini, que é um novato em trabalhar num time desta magnitude. Você assistiu o segundo tempo do São Paulo com o Bragantino ontem? Sim. O Guarani segura o São Paulo do jeito que jogou o segundo Desse tempo? jeito não, desse jeito não segura ninguém. Não segurou o Santo André. Né? Não segurou o Santo André. Por isso que eu digo, a semana talvez seja a semana mais importante do Guarani nos últimos tempos. Né? Porque é uma semana pro técnico Claudinei Oliveira colocar a filosofia dele, porque sinceramente até agora não deu, né, Cabelo? Ele foi para Novo Horizonte e assistiu o jogo. Depois aí contra o Santo André, pouco tempo de trabalho. Ele tá trocando o pneu com Isso. o carro andando. Então agora ele tem uma semana. A 200 por hora. O que ele vai fazer? Colocar a filosofia dele em prática, corrigir, né? Tentar corrigir tudo que está errado do Guarani e elevar o moral dessa rapaziada. Aí é um trabalho do Claudinei em conjunto com todo o departamento de futebol e, claro, englobando os psicólogos do Guarani. Até estive conversando, um deles é o André Aroni, eu acho que está lá, e é um cara de excelência, muito competente, e eu espero que ele tenha, se ele estiver no Guarani, acredito que esteja, que ele tenha, que ele consiga mudar este panorama, porque eu percebo um Guarani, Pio, entregue, sabe? Um Guarani derrotado, e o jogo para escapar era aqui, né? Contra a Portuguesa, um concorrente direto, né? Vai para 8 pontos... E já meio que encaminha a permanência e deixa um adversário para trás, né? Praticamente fecha ali o Z2 com Portuguesa e Santo André. Agora não. Ela ressuscitou a Portuguesa ultrapassou o Guarani, ganha corpo para a sequência do Paulista, porque o grupo da Portuguesa permite a Lusa sonhar com classificação e o Guarani ficou. E com uma tabela terrível pela frente. Então é uma semana decisiva, uma das mais desafiadoras para a carreira do Claudinei, que começou no profissional no Santos Futebol Clube 2014, 2015. E agora ele tem uma semana para corrigir as falhas, para elevar o moral dessa rapaziada e trabalhar a equipe para um jogo tão difícil contra o Super São Paulo, né? Por que eu falo Super? Pelo tamanho, né? Pelo gigantismo do São Paulo, que vai chegar a Campinas necessitando do resultado também. É uma situação do futebol campineiro, né?
e aí eu vou colocar os dois, tão triste, e vou dizer por que digo isso. Eu entrei aqui, vocês perguntaram, qual é o próximo jogo do Botafogo? Eu entrei aqui pra pesquisar, próximos jogos do Botafogo. Aí vi que tem a Portuguesa no domingo, só que antes, no meio da semana, o Botafogo tem o Nova Venécia pela Copa do Brasil. E a gente tá falando de uma semana sem jogos no futebol de Campinas, porque não estamos na Copa do Brasil, Carlão de Freitas. É o retrato, né? Aí você englobou tudo, realmente, o que todos nós estamos sentindo nesse momento. A Ponte, a gente entende a situação financeira e coloca a Ponte num processo de reorganização surpreendente até, né? Porque eu não tenho medo de dizer que nós erramos com relação ao Guarani, né? Eu dou a mão à palmatória, o Guarani me enganou. Porque eu colocava antes do campeonato aquelas projeções, o Palmeiras, né, liderando tranquilamente, Ponte, Guarani e Água Santa num patamar abaixo, porém, dentro desse trio, o Guarani mais encorpado, porque manteve uma base do ano passado, que foi uma base que em algum momento deu uma resposta satisfatória, manteve o treinador, fez uma boa preparação, tanto é que vai lá para Monte Sião no CT do Oscarim, que é sensacional. A Ponte nesse processo complicado ainda, né, muito tumultuada, e o Água Santa é sempre uma incógnita. Então, por isso, eu acreditava demais no Guarani, e o Guarani nos enganou. E aí eu vou ao encontro do que o Cabela disse. Uma preparação que corria bem até momentos antes da estreia. Porque momentos antes da estreia vem a situação do Regis, que explode, né? E aí a gente não sabe a que ponto interferiu dentro do grupo. E eu acho que interferiu, concordo com o Cabelo, eu acho que interferiu, porque o Regis, ele é querido dentro do grupo, porém o Humberto também era querido, né? Então foi uma situação que realmente atrapalhou. A demora da diretoria do Guarani em se posicionar, em alguns momentos a gente achava até que era um processo de fritura para com o Humberto, e eu não sei se não era também, viu? Não sei se não era, mas eu coloco essa situação do Regis neste combo. Mas se é processo de fritura da diretoria pro treinador, aí a é, diretoria é burro duas vezes, com Nossa perdão da senhora, palavra. Sem dúvida. Manda o treinador embora, tem que Sem aceitar, dúvida. demite. Sabe por quê, Cabelo? E é isso nós falávamos nas nossas participações, como a diretoria do Guarani, ela demorava a se posicionar, a gente vai criando factoides. Sim, claro, exatamente. Por quê? Porque as notícias chegam, a gente tem conhecimento dentro do Guarani. Eu tenho amigos dentro do Guarani, você tem amigos dentro do Guarani, o Pio tem e toda a imprensa tem. Aí as notícias chegam, viu? Ó, alguém me contou que parte do CA gosta do Humberto, mas tem parte que não gosta. Viu? Dentro do elenco tem gente que gosta do Regis, mas tem gente que não gosta. Então virou um dramalhão mexicano, muito em virtude da demora da diretoria do Guarani em se posicionar. Não se posicionou e aí você vai alimentando algo. Aí vira bola de neve, Aí né? vira bola de neve. A consequência, não digo a consequência, mas os resultados não estavam acontecendo. Quando o resultado aconteceu em Itu, a gente, agora vai. 3-0 fora de casa, jogando bem, não dando qualquer margem pro adversário. Aí vem o jogo contra o Mirassol e acontece tudo o que aconteceu e de lá pra cá só foi problema, né? Então uma preparação... O Guarani não jogou mal contra o Mirassol. Não, ele faz um segundo tempo ruim, né? Da metade do segundo tempo pra frente. Isso, é. Mas, e aí, de lá pra cá, só coisa ruim aconteceu com o Guarani. E outra, a gente percebe um Guarani sem poder de reação. E ainda pra ajudar nenhum. Os dois Não tá atacantes, lutando né? contra a correnteza, sabe, Cabelo? Quando você tá ali não se tem força. afogando, não tem força. Não tem força. E restando poucas rodadas. E um time que era fadado ao rebaixamento e ainda é um candidato, mostrando força, lutando, como foi o caso da Portuguesa. Preocupante a situação do Guarani. Claudinei Oliveira, Cabela, é um perfil que pode mexer com esse psicológico, pode conseguir unir de novo esse grupo pra sair do rebaixamento? Eu acho que não. Pra sair do rebaixamento, não é o perfil. Pode acontecer. Pode, de repente, ganhar do São Paulo. O São Paulo vem, de certa forma, também, entre aspas, meio que preocupado, não vou nem falar desesperado, mas meio que preocupado pela situação do momento. De repente, o Guarani encaixa um gol, fecha, ganha o jogo, 1-0, faz 3 pontos. Mas não é o perfil do Claudinei Oliveira pro Guarani. Aliás, eu acho que o Guarani, o perfil do treinador pro Guarani não seria Claudinei Oliveira. No momento, não.
O Guarani brigando lá embaixo da tabela, não poderia ser um treinador que nem o Claudinei Oliveira, que é um treinador paizão. Eu acho que tinha que ser um treinador que choca o jogador, que deixa o jogador aceso, elétrico, como é o Pintado da Portuguesa. Não que seria o Pintado do Guarani, mas é o perfil para tirar o time do lado de baixo. Exato. Ele dá aquele chacoalhão no jogador que o cara acorda dentro de campo. E o Claudinei Oliveira não é esse treinador. Pelo menos eu não enxergo assim. Estão dizendo aqui no YouTube, ó, quem escalou o Guarani foram os auxiliares que estavam na época do loser. Entrevista. Ele tá treinando. Exato. Entrevista coletiva de Claudinei Oliveira vai começar a falar. Vamos acompanhar. Boa noite. Seu time hoje fora de casa, segundo jogo sob o seu comando efetivamente. E o que você acredita que foi fundamental para que o Guarani hoje, além de sair perdedor, tivesse tão poucas chances de agredir o adversário essa noite? Boa noite. Eu acho que você tocou num ponto importante aí, né? Eu acho que a gente teve uma proposta de jogo ali de uma saída com 3 ali, com o Heitor baixando, que a gente teve muito controle da bola, a gente controlou o jogo, a gente trocava passes com facilidade. Eu acho que a gente acabou se acomodando ali dentro de campo nessa situação e não tivemos a urgência de fazer o gol. A gente começou a ficar nessa zona de conforto, ninguém pressionava, a gente tinha a bola, a Portuguesa baixou as linhas ali e a gente perdeu muita chance de finalizar, de fazer a bola passar na área dos cruzamentos, é uma coisa que a gente tem pedido com insistência, né? Só que sem tempo de trabalhar, a gente tem pedido, né? Eu não sei como isso era trabalhado antes, então a gente, a partir do momento que a gente chegou, a gente tem pedido muito para terminar a jogada, finalizar a gol, fazer os cruzamentos. Às vezes vocês não fazem o gol no cruzamento, mas só o gol no rebote. Então, acho que o primeiro tempo a tônica foi essa. Tanto que a Portuguesa acabou tendo as melhores chances, né? Teve uma chegada com o Ricardinho ali. E o lance do pênalti também, que era o lance final de jogo, um lance controlado, a gente podia ter definido a jogada ali. No final, um cruzamento, a gente faz um pênalti ali, toma um gol no finalzinho do primeiro tempo. Se a gente vem no 0-0 pro intervalo, é outra história, a correção é outra, né? E no segundo tempo, a Portuguesa deu a bola pra gente jogar, né? Em alguns momentos pressionou, a gente cometeu alguns erros de saída de bola. Mas a gente, mesma coisa, a gente teve a bola, muitas bolas para cruzar e não cruzava, né? Pusemos o Gabriel para aumentar a altura, a estatura na área. A gente jogou poucas bolas na área. Quando a gente jogou, a gente criou alguma coisa, a gente criou dificuldade para o Portuguesa. Mas, assim, falo para vocês, porque eu falei para eles no vestiário, a equipe não pode ter 63% de posse de bola e ter 5 finalizações a gol, isso é muito pouco. Tem que finalizar muito mais. Eu falo porque eu falei para eles sabem disso. Não estou aqui falando uma coisa que eu não tenho falado no vestiário. Então, assim, você tem 63% de posse de bola, você tem que finalizar 12, 15, 20 vezes a gol, 30 vezes a gol. Né? A gente está a gente dando um passe extra, né? Escolhendo muito o momento do cruzamento. Às vezes uma bola atravessada na área, até gol contra sai. Né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo, e é o que a gente vai trabalhar essa semana, que a gente vai ter para trabalhar. Na verdade, eu fiz 2 jogos com um treino de 40 minutos, 30 minutos ali, que a gente fez alguma coisa ainda de quinta para hoje. Nem isso a gente fez, a gente trabalhou só bola parada. Então agora a gente tem uma semana para trabalhar. Lógico que os adversários são mais difíceis, né? Agora tem o São Paulo, né? Nós temos 2 times de Série A e um de Série B, os adversários são mais difíceis, mas a gente trabalhando bem essa equipe na semana, tomando as melhores decisões, escolhendo, entendendo o momento de cada um, montar uma equipe para a gente poder buscar a vitória contra o São Paulo. Nós temos 3 jogos para vencer 2, né? Porque com 11 pontos e 3 vitórias não teve nenhuma equipe rebaixada no Paulistão, então a gente tem que buscar 2 vitórias em 3 jogos, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Boa noite, Claudinei. Boa noite. Como você bem citou, né, a equipe tem 2 jogos competitivos de Série A no final, né, dos 3 jogos que restam, e um contra o Botafogo também de Série B, e é fora de casa. Só que contra adversários inferiores, tanto em termos de campeonato brasileiro, né, você poderia entrar a quarta divisão, a luta no quinta divisão, e também na tabela, que eram adversários imediatamente abaixo do Guarani, o grupo não conseguiu performar. Você acredita que o fato de ter uma semana de trabalho pela primeira vez nesse campeonato vai ser suficiente para potencializar as virtudes dos jogadores para encarar o São Paulo e o Rio de Janeiro? Eu acho que a gente vai ter como trabalhar muitos conceitos, né? Que a gente não conseguiu trabalhar. Eu acho que assim, tem coisas que a gente, apesar do resultado ruim, teve coisas que a gente evoluiu, a nossa defesa já não afundou tanto, né? Nossa defesa já manteve a linha um pouquinho mais alta, o Santos a gente baixou muito as linhas, a gente já conseguiu ser um pouquinho mais compacto, acho que algumas coisas a gente evoluiu. Eu acho que essa semana, né, a gente tem que mostrar uma evolução, temos que treinar, trabalhar aquilo que a gente acredita, mostrar essa evolução. Acho que, como você falou, é mais difícil contra o São Paulo, né? Se um erro está custando caro contra o Santo André, contra o Português, imagina contra o São Paulo, com o nível dos atletas deles, né, o nível de excelência que tem. Mas a gente vai procurar melhorar a equipe. O segredo aqui é a gente melhorar a equipe, né? Melhorar a performance, para a gente tentar melhorar o resultado. Como eu falei, desde o dia que eu cheguei aqui, eu tenho responsabilidade também, a gente está tentando achar soluções, só que
a gente tem que falar a verdade e ser sincero que o tempo foi pouco para trabalhar, né? Não me eximindo de responsabilidade, que não é meu feitio, não é meu perfil, mas a gente não teve tempo para trabalhar. Então a gente vai ter uma semana para trabalhar, buscar a evolução da equipe, né? O quanto a gente vai evoluir uma semana para conseguir vencer o São Paulo, só o tempo que vai dizer, mas a gente com certeza vai buscar uma evolução, buscar alternativas, né? Conhecer melhor os atletas, né? Para a gente poder escolher os melhores 11, o melhor esquema tático. Eu acho que hoje na parte tática a gente não errou, tanto que a gente teve a saída com 3, criou muita dificuldade para a Portuguesa, só que a gente não terminou as jogadas, como foi falado já anteriormente. A gente tem que finalizar muito mais, cruzar muito mais bolas a gol, né? Ter um pouquinho de paciência nos posicionamentos que a gente combina. A gente muitas vezes sai do setor, aí você sai muito do setor para querer jogar, quando você perde a bola você está desorganizado. Então a gente vai trabalhar essas situações essa semana, eu espero que a gente evolua bem, né? Para a gente ter uma boa sequência de Campeonato Paulista. Desde o ano passado, o sistema do Guarani lá na frente ficava faltado em Derek e Bruno Mendes, né? Os dois jogadores machucados. Hoje você teve o Pablo Tomás, o Reinaldo, que tem características diferentes. E você falou dessa falta de efetividade no ataque. O quanto que essa referência no ataque pode estar fazendo falta ao Guarani? Você pensa ao longo dessa semana, principalmente em trabalhar esse setor ofensivo? Sim, a gente tem que trabalhar tudo, né, na realidade. Como eu estou chegando, eu tenho às vezes um pensamento diferente, né, do que vinha sendo feito. E eu volto a falar, como já falei anteriormente, não quer dizer que está errado, está certo, cada um pensa futebol de um jeito. Então eu vou tentar trabalhar as coisas que eu acredito, né? Eu acho que a gente tem que ter uma agência muito sólida, né? Vamos dizer, se a gente não tivesse tomado gol em nenhum dos 2 jogos, a gente tinha 4 pontos a mais, a gente fez 2, né? Então a gente tem que ter uma defesa sólida, mas não adianta ter a defesa sólida também se a gente não incomodar o adversário, porque o adversário começa a vir, começa a te incomodar. Então, o que você falou é verdade, a falta do Bruno Mendes, a gente falou isso na última coletiva lá depois do jogo, falta esse jogador com cara, não é que a culpa é do Pablo, a culpa é do Reinaldo, é característica, né? O Pablo é um jogador de atacar espaço, dinâmico, que te dá uma profundidade no jogo interessante, só que tem um momento de jogo que você precisa ter um cara na área mais, né, de mais peso na área, que segure a bola, que incomode o zagueiro num jogo aéreo. Então a gente não tem isso hoje, porque a gente perdeu o Bruno, né, por muito tempo aí, e o Derek, talvez o Derek volte só, talvez, contra o Botafogo de Ribeirão. Então são jogadores altos também, de biotipo bom e interessante, tanto na bola aérea ofensiva quanto defensiva. A gente vai ter que trabalhar todos, né? Trabalhar o Gabriel por ali, ver como é que ele se entende ali, escolher os 2 melhores beiradas, ou jogar um com beirada e mais um. Acho que o Regis é um jogador que, né, pelo menos os 2 jogos, fez 2 bons jogos na minha concepção. Um jogador que às vezes não vinha sendo, né, tão protagonista, ele fez 2 bons jogos. Eu acho que ele evoluiu, tem ajudado, ele suportou o jogo inteiro. A gente espera a semana trabalhar, melhorar o time, fazer um jogo melhor contra o São Paulo, que não é impossível vencer o São Paulo, não é impossível vencer ninguém, né? A gente tem condições de vencer qualquer adversário em qualquer lugar, desde que a gente esteja bem preparados. Claudinei, a questão mental dos atletas, ela já vem sendo um problema que o Roberto Lousa Esbarraço, né, no caso de resultados, você pincelou sobre isso também após o jogo do Santo André. Se já estava difícil mentalmente quando o time estava fora da zona de rebaixamento, agora que entrou, faltando 3 jogos, sendo 2 muito difíceis, o que fazer de diferente e de efetivo para resgatar a mente dos atletas? Eu acho que nessa semana a gente tem que ter um cuidado especial com isso, né? Tem que conversar, identificar, procurar conversar mais individualmente com um ou com o outro, que a gente entenda que está sentindo, porque é nítido, né? A gente estava, fez um primeiro tempo, não foi uma maravilha, mas podia ter controlado, né? Podia ter alguma chance, a gente podia ter tido mais chance, mas, a gente vai voltar para o vestiário agora e falar para os caras, mantém isso aí, vamos terminar mais a jogo, vamos finalizar mais, que a gente ganha o jogo. Aí no último lance do primeiro tempo, você sofre um gol, né? Sofre um pênalti, sofre um gol. E aí você vê até quem está em volta ali, o pessoal do banco, assim, todo mundo, não é possível, né? Aquele sentimento de frustração muito grande, né? E isso aí a gente tem que superar, cara, porque isso vai acontecer ao longo da temporada, não é só agora. Vai vir frustração na Série B, né? O futebol é assim, né? Tem momentos que você está bem no jogo e toma um gol, tem momentos que você está mal e vai fazer um gol também. Então a gente tem que procurar resgatar, entender quem que está melhor mentalmente também, identificar, esse atleta mentalmente está muito derrotado, está muito derrubado, não dá para contar com ele nesse momento, a gente vai procurar resgatar todos, né? A gente conta com todos, temos o auxílio do nosso psicólogo, como já falei, do Arone, que vai nos ajudar essa semana aí, para a gente conversar com ele, identificar, né? Dar uma olhadinha no jogo com ele, ver a leitura que ele faz ali do comportamento dos atletas, para a gente extrair o melhor de cada um, mas é nítido, né? Minha opinião é nítido sabe, o atleta sente que está fazendo um jogo razoável para bom e daqui a pouco toma um gol evitável, né? Como foi lá contra o Santo André, lá em Campinas, então procurar trabalhar isso também, não vai ser só a parte tática, técnica, né? Vamos trabalhar também esse psicológico, tentar levantar o astral dos caras, eles têm que acreditar, né? Eu já fiz vários trabalhos de pegar equipes de zona de rebaixamento e conseguir livrar, né? A Chapecoense ano passado, mais recente,
A gente entrou, a Chape já estava na zona de rebaixamento, a gente conseguiu livrar na última rodada. Então eu sempre acho que eu consigo, que a gente vai conseguir, né? E precisamos todos estar juntos, no mesmo espírito, com a mesma vontade, com o mesmo, remando do mesmo lado para a gente conseguir. Tá aí, o técnico Claudinei Oliveira. Acho que ele tava ouvindo a minha pergunta e as nossas explanações, hein, Carlão? Pra saber se ele é perfil ou não pra tirar. Ele falou no fim aí, eu consigo, já consegui outras vezes. Cabelo, né? São 3 jogos difíceis e num campeonato talvez até mais qualificado que a Série B, né? A competitividade. Mas dá. Aí, ele tem que acreditar, né, Pio? Claro. Restam 9 jogos, restam 3 jogos, 9 pontos. Ele tem que vender a ideia, o pessoal precisa comprar a ideia do Claudinei para os 3 próximos jogos. Tem condições. É claro que quando você vai para matemática, 6 pontos em 9, ou 5 pontos, né? Com 10 é difícil escapar. 6 pontos no mínimo aí é complicado, mas não tem jeito, né? Ele vai ter que incentivar essa rapaziada, né? Uma mudança drástica de comportamento, uma mudança drástica de técnica, né? De qualidade, porque são jogos difíceis, mas jogos vencíveis, São Paulo, tá, mas é no brinco de ouro. Claro. É no brinco, então nem tem o jogo se o São Paulo já venceu. Então o Guarani vai ter que encarar, né? Claro que enfrentar o São Paulo nessa situação, logicamente, não é legal. A pressão, a necessidade por pontos e contra um time que tecnicamente é superior. Depois é o Santa Cruz, né? Lá o Botafogo no estádio Santa Cruz e fecha com o Bragantino. Ainda dá, ele tem que vender essa ideia para os caras, os caras comprarem, né, o discurso do Claudinei, a diretoria da bicha agora vai ter que correr, agora trabalhar nos bastidores, né, prestar atenção, tomar um café na federação para evitar qualquer surpresa com relação à arbitragem, para o Guarani fazer aí um término de Paulistão ou 3 jogos como não fez ainda, né, um nível de perfeição, né, um nível de acerto lá em cima, para conquistar aí 9 pontos, 6 pontos, né? Pontos necessários para permanência. Ô, Cabelo, e tem aquela situação, o Guarani tá pressionado, mas o São Paulo também. Mas é o São Paulo. Tá, só que a pressão também é maior. Se não digo maior, porque óbvio, pressão é pressão, mas olha o tamanho do São Paulo. Então ele precisa dar uma resposta. Se o Guarani encaixa um jogo bom no início, isso pode ser positivo pro Bugre também. Pode, mas são pressões diferentes. A pressão do Guarani é uma pressão contra o rebaixamento e o São Paulo é uma pressão em busca de uma vitória que vai dar liderança novamente do grupo. É muito diferente essa pressão. E a pressão do Guarani, o jogador fica com a perna pesada, dá cãibra com 20 minutos de jogo. É muito difícil, muito diferente, muito difícil o lado do Guarani. Carlos Cabela. Sim. Dose dupla, jornada dupla no final de semana. Agora, graças a Guarani e Ponte Preta, que não estão na Copa do Brasil, você terá uma semana de folga, viu, Cabelinha? Talvez 1h30. Tá. Tá pedindo folga, hein, Carlão? Merece. Né? Merece. E outra, hein? Narrar jogos de Ponte Preta e Guarani. Nossa senhora! Não é fácil, não. Não é. Pelo amor de Deus. Você viu aquela escala que é 12 por 36? Pois é, mais ou menos por aí. Quando não é um, é outro, né? Eu brinco com o Pio. Os nossos filhos, né? Aquela coisa. Senhora. Pô, ano passado, esse ano tá um pouco mesmo. O filho do Majestoso é difícil, mas parece que ele as notas estão melhor. Agora, o filho do Brinco de Ouro resolveu atrapalhar a nossa tranquilidade. Pois né? Pois Pelo amor de Deus. Carlos Cabela, até a próxima, Cabelinha. Boa viagem de volta da capital, a bela capital paulista. Legal, obrigado. Grande abraço a todos. Uma excelente semana de trabalho a todos. Abençoado. Até mais. Valeu, Carlos Cabela. Destaque final também de Adriana Almeida, ainda na sala de imprensa do estádio do Canindé. Dri. Legal, Pio. Eu vou ficando por aqui, mas antes falando um pouquinho mais do Guarani, que retorna a Campinas hoje à noite mesmo. Amanhã deve ter um treino um pouco mais tranquilo e aí uma semana inteira para o técnico Claudinei Oliveira trabalhar esse time. Precisa trabalhar muito. Ponto positivo é que pela primeira vez desde que o Campeonato Paulista começou, o Guarani terá uma semana cheia, sem jogo no meio da semana, e está precisando muito disso, porque também
no domingo vai enfrentar o São Paulo no Brinco de Ouro às 18 horas. Para esse jogo já é certo que o lateral direito Heitor, expulso hoje, não poderá entrar em campo. O técnico Claudinei Oliveira ainda aguarda poder contar com mais reforços, por exemplo, o Diogo Matheus em melhores condições físicas e quem sabe aí o Derek mais perto de voltar a esse ataque do Guarani. Então essa situação de momento do Guarani na zona de rebaixamento, precisando mesmo de 2 vitórias em 3 jogos para escapar sem depender de outros resultados. Eu me despeço por aqui, final de semana tem mais. Forte abraço a todos. Valeu, Adriana Almeida, parabéns pelo trabalho, boa viagem de volta aí, Dri, e semana que vem, sem dúvidas, estaremos juntos. Carlão de Freitas, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma semana de muito trabalho para eles e de muita análise para nós do que o Guarani vai precisar colocar em campo contra o São Paulo. Eu tenho certeza que o torcedor do Guarani junto com a CBN Campinas vai ter que discutir muito o que vem pela frente aí, Carlão. Com certeza, Pio. Valeu hoje um bom trabalho, né, de luta, de entrega. Conseguimos, né, entregar realmente um bom trabalho e que a comunidade bugrina entenda a semana. Talvez a semana mais importante da vida recente do Guarani. Ela tem que ser muito bem aproveitada para que o Guarani faça um bom jogo diante do São Paulo. Pio, até a próxima. Valeu, Carlão, boa noite, boa viagem de volta. Emerson Santana, Cris Salvione, toda a rapaziada. Ixi, tanta gente aqui mandou mensagem agora no final. Obrigado, gente, a todo mundo que participou com a gente. Amanhã tem CBN Esportes a partir das 11 da manhã, às 4 da tarde tem o Arena CBN. E aí muito mais pra gente falar durante essa semana. Obrigado, Marcelo Abreu, Analdo Araújo, por esse sonzão maravilhoso da CBN. Até a próxima, tchau. Guarani Portuguesa. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne.